Ministério do Turismo, a TV Cultura, a CPFL e Bradesco estão juntos para levar mais cultura até você. Vê-se de cima o prédio da TV Cultura. Ele tem parede cinza e é rodeado de árvores. Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas, mantenedora das rádios Cultura FM e Cultura Brasil e da TV Cultura de São Paulo. Bem-vindos à TV de premiados programas infanto-juvenis, Logo do Roda Viva e Jornal da Tarde. de entretenimento e informação. A TV que leva educação e cultura para a sua casa todos os dias. A nossa fundação opera também a TV Rá-Tim-Bum, canal infantil por assinatura, e os canais digitais de multiprogramação, TV Educação. Em azul, o logo da Univesp TV. Olá, eu sou Cris Maxud, apresentadora aqui da TV Cultura de São Paulo. Cris é branca, tem cabelos ruivos e usa uma máscara cobrindo nariz e boca. Na portaria, um segurança aponta um termômetro para o rosto de Cris. Convido agora a todos vocês para conhecer um pouco desse mundo mágico que é a nossa televisão. Sobre um fundo roxo e laranja, o logo da TV Cultura em branco. Cris caminha dentro do estacionamento cheio de carros. A fachada do prédio é pintada em verde. O logo da TV é de metal e fixado na parede. Este é o CMA, Centro de Memória Audiovisual, que guarda um pouco da história da nossa TV. O CNA é uma sala de paredes coloridas repleta de objetos e figurinos de programas da TV Cultura, como a Cobra Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum e uma maquete da Vila Sésamo. Não fica só aqui. Uma série de fotografias de momentos da TV Cultura está disposta em uma mesa preta protegida por um vidro. O acervo de programas realizados ao longo de mais de 50 anos de história é organizado e catalogado pelo CEDOC. Imagens sequenciais de diversos programas da TV Cultura, como Cocoricó e Senhor Brasil. Quero ver quem percebe a diferença. A senha de hoje é Michelangelo. Muito bem. Vocês viram a Zack Zack por aí? Não, eu não vi, não. Você viu, Lilica? Não, Você viu, Ju? Preciso um gemido grego para começar esse programa. Agora vocês vão conhecer o lugar da magia, o Departamento de Efeitos Especiais. Vê-se de perto um tronco de árvore com a cobra celeste saindo por um buraco. Ela tem a pele rosa e longos cílios. Um homem usando um jaleco branco e máscara de proteção está pintando um pequeno globo terrestre. Que sonho essa sala, né? Tantas criações que saíram daqui. Verdade, Cris, olha só, parece que a gente... Júlio César de Souza, técnico em efeitos especiais. Ele é negro de cabelos cacheados. São tantos objetos, né? Eu fico me lembrando, assim, por exemplo, da abertura do primeiro Rá-Tim-Bum, que era uma mistura de objetos reais com animação, então assim, era uma coisa super desafiadora. Daí depois veio o Castelo, que trouxe mais outros conteúdos e outras possibilidades, até chegar no Cocoricó, que é aquela coisa tão lúdica. Na sequência veio a Ilha Rá-Tim-Bum. Extremamente violenta. Que aí o desafio era fazer uma floresta no estúdio. Putz, que coisa desafiadora, né? Construir cada planta, cada planta exótica, né? E hoje a gente tem o quintal, que dá continuidade a todo esse nosso sonho de infância, né? Tem até o Cocoricó na cidade, né? Que eu acho que o programa, ele inicialmente ele está lá no meio rural, né? Quando ele vem para a cidade, então assim, você faz essa ligação entre esses dois polos, né? Então assim, eles começam a ter outra linguagem, outro visual, né? Outros elementos da cidade, então é muito legal. Gente que trabalha pra tudo ficar. Um grupo de homens usando capacetes de proteção monta um cenário no estúdio. Os ambientes dos programas são criados pela cenografia. Aqui trabalham cenógrafos, produtores de objetos, contra-regras. Criatividade é o que não falta aqui. Tatiana Pacheco, coordenadora de cenografia. Ela é branca, de cabelos castanhos. Ela e Cris estão ao lado de um microfone prateado. Faz parte do cenário de qual programa? Do Talentos. Foi feito por um musical. O Talentos é um programa que cada gravação tem um musical. Sobre a imagem de um palco, o nome do programa, Talentos. Na chuva, a vida sorri. Fora o Talentos, que é um reality, temos jornalismo, que no jornalismo tem que ser um cenário mais sóbrio por conta de notícias. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal da Tarde. Também temos o Persona, que mudou recentemente por conta do coronavírus. Tivemos que colocar um painel de LED. A criação tem que sempre ser feita dependendo do gênero do programa, quem que é o público-alvo.
Então a gente tem que sempre pensar nisso. Cris está em um estúdio iluminado em tons de rosa, azul e roxo. Na fotografia está a iluminação, a fotografia. E esses profissionais fazem um trabalho que valoriza o cenário, como é o caso do programa Talentos, que revela artistas do teatro musical. Como é que essas áreas se conversam, se conectam? Jaime Nakayama, diretor de fotografia. Joime Nakayama, diretor de fotografia. Ele é branco e tem cabelos curtos e grisalhos, usa máscara de proteção. Isso dentro de um programa 3D, onde a gente já consegue fazer as simulações, posicionamentos de câmeras, lentes, estudo dos materiais, texturas, para reflexão da luz. Porque eu trabalho com a luz incidente e o cenário trabalha com a luz refletida. Isso que compõe a fotografia. E sabe quando você está assistindo a TV e entram umas animações, uns mapas na tela? Quem cria tudo isso é a equipe da computação gráfica. Fazer arte é com eles. Samuel de Souza, coordenador de computação gráfica. Ele é branco e tem cabelos cacheados. Usa máscara cobrindo o nariz e a boca. Os programas da TV Cultura, de acordo com o conceito de cada programa. Quintal da Cultura, né? O público infantil, a gente trabalha de forma mais lúdica, com cores mais vivas, né? A gente tem humor, que é um humor de interrupção, um humor mais físico, que é diferente de um humor de um Provoca, que é um programa de entrevistas, né? Que é um humor para adultos. Abertura do Provoca, sobre um fundo preto, imagens do apresentador Marcelo Taz. A gente fez uma vinheta interessante, né, de stop motion, pro dia da animação, né? Animação de uma pessoa construindo um cupcake decorado com confete. Uma vela está no topo do bolinho, 100 anos de animação no Brasil. Vamos seguir. Cris está de blusa marrom e calça laranja. Ela passa por um corredor de paredes verdes e chega em uma área gramada. E no meio do caminho tem uma árvore. E essa árvore tem história. Casa da Hipácia do seriado Ilha Rá-Tim-Bum. A árvore está com o tronco cortado ao meio. Ela tem grandes raízes e é oca por dentro. Cris entra e olha para as paredes internas do tronco. Imagens do programa Ilha Rá-Tim-Bum. Hipácia está sentada dentro da árvore. Ela é branca, de cabelos pretos e lisos. Ela segura um tecido. Hipácia, a feiticeira bondosa que fugiu de Alexandria trazendo documentos históricos. Poderosa Isis. Oi, tudo bom? Cris sobe uma escadaria. As paredes estão enfeitadas com quadros coloridos. Agora, quando se fala em programa de TV, tem uma função que é a alma do negócio, a produção. É a produção que organiza tudo, que está no processo do início ao fim. Neste grande salão, trabalham as produções de vários programas da TV. A sala tem o piso verde e as paredes brancas. Mesas de madeira equipadas com computadores estão espalhadas pelo salão. Imagens sequenciais das aberturas de vários programas da TV Cultura, como Papo de Mãe, Senhor Brasil e Quintal da Cultura. No momento, a maior parte dos profissionais está em home office, mas a sala já está preparada para receber as equipes de produção com todos os cuidados necessários. E aqui, parte da equipe do programa Metrópolis. Sula Vlachos, coordenadora de produção. Ela é uma mulher branca de cabelos pretos e lisos. Usa uma camisa estampada e máscara tampando o nariz e a boca. Olha, é possível, mas dá trabalho, porque é tudo feito à distância, né? Então a gente conta muito com as redes sociais, com o WhatsApp, as nossas reuniões, todo o programa é feito um grupo das pessoas que estão trabalhando naquele programa. Esse vídeo não poderia ser realizado se não fosse a nossa produtora, Gisele. Ela está por trás de tudo isso. Então você vai contar um pouquinho, primeiro sobre esse vídeo, a produção, e um pouco sobre o que é ser produtora. Gisele é branca, tem cabelos castanhos e cacheados presos para trás. Ela usa uma máscara de proteção azul. Eu tive que ficar via WhatsApp o tempo inteiro organizando a agenda de todo mundo, o horário que podia estar aqui ou que estaria aqui, e organizar toda uma OD, que é uma ordem de gravação, por dia, e fazendo também toda uma logística para a gente não ficar indo e voltando nos departamentos à toa. Coordenar um programa é entender tudo do programa. Então, assim, eu tenho que ver, saber do figurino, né? Tenho que saber como você vai estar vestida, o seu cabelo. Eu tenho que organizar com todos os departamentos para a coisa andar. Eu tenho que chegar num diretor com tudo para ele, lindamente. O convidado, quando é infantil, tem que ver quando tem efeitos. Que trabalhar com boneco é uma outra situação, trabalhar com uma pessoa com entrevistas e convidados. Então, cada um é um leque imenso e, assim, eu adoro. E daqui da produção, a gente vai conhecer as áreas responsáveis pelo figurino e a maquiagem.
Gente, esse é o figurino do Quintal da Cultura. Olha Cris só. puxa uma roupa vermelha com ornamentos dourados da arara. Ela coloca uma pantufa de coelho cor-de-rosa nos pés e dá um pulo. E aquele ali é o Edinho que cuida desse figurino. Né, Edinho? Me conta como é que são essas produções, como é que foram essas... Edson Braga, figurinista. Ele é branco, careca, usa óculos e máscara de proteção. Né, que chega da produção do programa e com as necessidades de cada personagem, que seriam os 4 que fazem parte, que são fixos, a Doroteia, o Rodrigo, né? E daí, em cima disso, a gente vai fazendo criações, customizando, elaborando, às vezes tentando reaproveitar coisas do nosso acervo, porque hoje em dia essa coisa da reciclagem ficou forte nesse sentido de a gente reaproveitar os nossos materiais, né? Então, em cima disso é que a gente vai fazendo toda essa customização, esse trabalho de compor cada personagem. Os personagens Ludovico e Doroteia estão no estúdio do Quintal da Cultura. E é a Cidinha que cuida do nosso figurino, né, Cidinha? Sim. Cida de Souza, figurinista. Ela é uma mulher negra de cabelos cacheados e curtos. O programa é por setor, como é que é? Por programa, né? Eu visto assim, várias meninas maravilhosas. Você é uma delas, adoro. Você faz variedade, né? Cultura, umas coisas. Então você usa umas roupas mais descontraídas, né? E eu faço jornal também, no caso da Karen Bravo, Ana Paula Couto, a Vera Magalhães, que são programas mais sérios, né? A Didi, então a Didi é uma pessoa que é também bastante colorida, né? O cenário dela pode usar um monte de coisa, é um programa também de cultura e variedade. Muito atuais para o Brasil de hoje. E agora a gente vai dar uma espiadinha para ver quem está se maquiando. Cris caminha por um corredor e chega ao camarim de maquiagem. Olha só! Adriana Couto, do programa Metrópolis. Agora você vai para maquiagem, cabelo. Eu vou. E daqui a pouco? E daqui a pouco é o estúdio. Adriana Couto é uma mulher negra de cabelos trançados. Ela está sentada em uma cadeira preta giratória. Dessa técnica do airbrush para maquiagem convencional que a gente fazia antes. Nil Moreira, coordenador de maquiagem. Ele é branco, tem cabelos pretos e curtos e usa uma máscara de proteção. Aqui o aerógrafo, que ele é conectado num compressor de ar, né? E você deposita o pigmento aqui e aí você vai pulverizando na pele. Essa maquiagem ela foi desenvolvida justamente para a leitura das câmeras, né? HD, 4K e 8K também. Também ninguém toca na pele. Isso, é muito mais higiênico também a questão, porque você acaba não tendo muito contato, você dispensa totalmente os pincéis, né? Então você consegue fazer tudo com airbrush. Pronta? Né? Pronto. Cris se levanta da cadeira e passa a mão nos cabelos olhando para o espelho. Ela sai do camarim e vai até os estúdios. E agora, um momento super esperado, a gravação de um programa no estúdio. Sobre uma porta preta, um painel luminoso com a informação no ar escrita em vermelho. Cris entra no estúdio. Estão se preparando para a gravação do programa Metrópolis. E a direção passando as orientações. No jardim com a obra do Martins. Então enquadra até o enquadramento muda. Mas ao invés dela caminhar muito, mais de tentar uma experiência dos câmeras irem mais até ela, entendeu? Quais são essas diretrizes que rolam aqui antes do programa? Marcos Maciel, diretor. Ele é branco de cabelos curtos e cacheados. As câmeras, os planos que a gente vai usar com a Adriana, com o Cunha, que está em casa. Toda semana tem um entrevistado de telão que a gente faz remotamente, daqui com a casa dele. E agora já está se preparando para entrar no ar. Sim, Adriana Couto, apresentadora. Eletrônico falando com a editora-chefe, estão testando o ponto. E a gente vai começar daqui a pouco. E os estudantes estão aqui acompanhando tudo que acontece na TV. O que você diria para eles, Gigi? Ah, que maravilha! Bem-vindos, bem-vindos ao nosso mundo. Bem-vindos à TV Cultura. E para fazer um programa, além da produção, da luz, da cenografia, da equipe operacional, tem outros profissionais que são essenciais. 3 pessoas estão sentadas de frente para um televisor em uma ilha de edição. O diretor de TV escolhe as imagens de cada câmera que está posicionada no estúdio. Cenas essas previamente marcadas pela direção do programa. E seleciona uma sequência delas que serão gravadas ou transmitidas ao vivo. E tem também o sonoplasta, que faz o controle dos sons, microfones, efeitos sonoros, trilhas musicais. Tem muitos programas que gravam entrevistas, imagens que precisam ser editadas antes de irem ao ar.
Não é não, PC? É isso aí. Como é que funciona uma ilha de... Paulo César Dias, editor. Ele é branco de cabelo grisalho, usa máscara de proteção preta. Na timeline e vem limpando o que não vai ser utilizado. Vem seguindo o roteiro. Aqui a gente já está na parte de finalização. Já foi editado e aprovado pela diretora. A gente pegou todo o material dessa nova fase via celular, né? De todos os apresentadores. Editamos todo o material e começa a finalização. Aí já está com o áudio finalizado, tudo. E o programa está pronto para ir pro ar. Tá na hora do Ludovico Show. Qual programa entra no ar agora? Então, agora no ar nós estamos... Fernando Calaf Freihat, operador de controle mestre. Ele é branco e calvo. Vai entrar um boletim jornalístico ao vivo. Após esse boletim jornalístico ao vivo, dar a consequência aqui, o playlist, a gente faz a operação aqui de pagamento de censura, closed caption. Essa normatização dos programas é toda feita aqui. Bom, e quando a gente fala em TV Cultura, a gente fala em excelência de programação. E todo dia é definido um roteiro com esses programas todos que você vê aí da sua casa. E esse roteiro é executado aqui, da sala de controle mestre, não é isso? É isso. Agora, como é que funciona? Vocês têm o roteiro digital, mas também tem ele analógico. A programação é toda... Márcio Pauliello, coordenador de programação. Ele é branco e careca. Em cima deste roteiro, que nada mais ele é a programação que foi toda fechada e planejada pela direção. Aqui é o setor de exibição que faz a execução final desse roteiro. Então aqui é um espelho do que está automatizado. Então tudo que passa, todas as alterações, sejam dos breaks, dos intervalos, dos horários de entrada dos programas, que é uma coisa que a cultura preza e respeita muito. E aqui a gente tem um outro roteiro, que é o roteiro online, que são as informações que são full time passada para toda a rede através desse roteiro. 3 homens estão sentados em uma sala repleta de televisores e painéis de controle. Trabalho desenvolvido pela equipe das mídias digitais. Danilo Rocha Cavalcante, gerente de mídias digitais. Ele é branco e careca, usa uma camisa azul e máscara de proteção. Você está falando de um programa infantil, você está tratando do imaginário das crianças. Então você tem que tomar todo um cuidado para que ela continue ali dentro daquele universo. O jornalismo, nós acompanhamos bem a parte de Jornal da Cultura e o JT também. Fazemos ali cortes das notícias para viralizar isso nas redes. Principalmente o Roda Viva, nós fazemos uma transmissão no YouTube para as pessoas conseguirem assistir ele. Quem não consegue assistir pela televisão, depois pode acompanhar ele em um horário que está mais livre para assistir esse programa. E ele é um programa muito moderno, porque ele serve para você assistir no YouTube, serve para você escutar através de um podcast, e você também pode acompanhar pílulas dele no Facebook, no Twitter. E agora a gente vai conhecer o jornalismo, onde são pautados e editados programas que são referência na TV brasileira. Sobre um fundo branco em letras azuis, o título Matéria de Capa. Sobre a imagem de um galho de folhas verdes, o texto Repórter Eco. Sobre a imagem da ponte estaiada, o texto Opinião. O título Revista do Esporte sobrepõe a animação de uma bola de futebol. Sobre uma imagem do globo terrestre, o título em letras azuis, Jornal da Cultura. Em letras brancas garrafais, o logo do programa Roda Viva. Rua, para saber como é que é esse dia a dia, né? Rodrigo Piscitelli, repórter. Ele é branco de cabelos curtos e pretos. E isso, ao mesmo tempo, é estimulante, né? Porque você está fazendo sempre coisas novas, coisas diferentes, aprendendo coisas novas. E, portanto, é sempre um desafio a cada dia. Para os repórteres, a vida começa aqui, pegando a pauta, e aí é rua. Essa aqui é a Rua 1 da comunidade Córrego do Feijão, a primeira a ser atingida pelo rompimento da barragem. Chegamos ao núcleo de acessibilidade Flix, um departamento de extrema importância quando se pensa em inclusão social. O núcleo de acessibilidade tem paredes brancas ornamentadas com hexágonos coloridos. Acima de uma porta, o texto em uma placa luminosa. No ar, uma mulher de cabelos cacheados está sinalizando em libras. Nossa, que trabalho incrível! A gente não tem dimensão, né? Nem faz ideia do que acontece aqui, né, Fernanda? Fernanda Sabino, supervisora de acessibilidade. Ela é branca, tem cabelos ruivos e lisos e usa uma máscara de proteção. E hoje a gente atende mais de 4 canais, com closed caption, audiodescrição e libras, alguns 24 horas, outros 30 horas semanais. Mas a gente está possibilitando acesso à informação a todas as pessoas sem discriminação. Tem lá no fundo closed caption, que são aquelas, como se fossem aquelas legendas, né, que passam por baixo do vídeo dizendo o que cada pessoa está falando.
que é quase o mesmo público-alvo das Libras, são para aqueles que não entendem a língua brasileira de sinais, e a Libras é para aqueles que não entendem o português, né? Não sabem o português ainda. E a gente tem também a audiodescrição, que facilita a informação para aqueles que não enxergam, que têm baixa visão, até as pessoas com dislexia ou idosos também são beneficiados da audiodescrição. Imagens sequenciais da Avenida Paulista, Teatro Municipal e das ruas da cidade de São Paulo. E não poderia faltar nesse passeio a boa música da Orquestra Jazz Sinfônica Brasil. O grupo traz para a TV Cultura arranjos exclusivos que mesclam o erudito com o popular. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Cris Maxord. Para falar um pouco mais sobre esse mundo mágico da televisão, nós convidamos Ricardo Laganaro, cronista, web designer, diretor de publicidade e cinema. Entre seus trabalhos, ele dirigiu o clipe O Farol, de Ivete Sangalo, videoclipe 360 graus mais visto no mundo. Dirigiu também o documentário em realidade virtual Step to the Line, realizado dentro de uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos, lançado no Festival de Tribeca em 2017. Seu último trabalho, A Linha, narrado por Rodrigo Santoro, estreou no Festival de Cinema de Veneza em 2019, vencendo o prêmio de melhor experiência em VR. E em 2020 ganhou o Emmy, principal troféu da indústria televisiva dos Estados Unidos. Com vocês, Ricardo Laganaro. Ricardo é um homem branco de barba grisalha, usa óculos de armação chumbo e boné. No fundo, uma parede cinza e do lado esquerdo, uma luminária amarela. Estamos aqui numa situação pandêmica um pouco diferente, né? Seria bem melhor estar no estúdio com as pessoas e ouvindo o retorno e tal, mas vou tentar passar um pouquinho aqui e contar um pouco da trajetória para ver se ajuda a inspirar ou pelo menos tirar algumas dúvidas de quem está ainda no começo da carreira e pensando como fazer e como trabalhar nessa área. Eu comecei, na verdade, eu me formei no colegial em 96, né? E eu tinha muita dúvida do que fazer, porque nessa época o cinema no Brasil não era exatamente uma opção, eu nem pensava como uma carreira, né? Não se faziam quase filmes no Brasil nessa época, mas eu sou da geração que viu a MTV nascer, né? Eu estava na TV, na frente da TV no dia que a MTV entrou no ar, e eu era completamente maníaco por videoclipes. Eu tinha um sonho, meio de moleque, de fazer um videoclipe um dia. E no Brasil, o que tinha muito forte na época era o cinema publicitário, né? As propagandas do Brasil sempre fizeram muito sucesso nos festivais de cinema lá fora, né? De propaganda, né? Cannes e tal. E era o mais próximo, eu achava, que daria para trabalhar com audiovisual, tendo uma carreira, uma profissão, né? E ganhando dinheiro com isso, e conseguindo viver disso, na verdade, nem tanto ganhando dinheiro, né? E aí eu acabei prestando faculdade, entrei na faculdade de publicidade, comecei a fazer, e ao longo do curso eu fui começando a entender que, na verdade, os publicitários faziam a ideia do filme, mas eles não filmavam os filmes. E eu queria estar filmando os filmes, eu não queria estar criando os filmes, né, necessariamente. E aí, em 99, eu entrei para fazer o meu primeiro estágio de carteira assinada, que aliás é meu único trabalho com carteira assinada, na TV Cultura. E por isso que é muito legal, assim, estar de volta na casa, mesmo que remotamente, por enquanto, pelo menos. Mas eu não entrei na TV Cultura para fazer TV. Né? Eu entrei na TV Cultura porque era o boom, foi a primeira bolha da internet que surgiu, né? Assim, as pessoas estavam começando, todo mundo a querer fazer sites. E eu sempre, eu sou de uma microgeração, né, que falam que são os Xennials, né, que é uma intersecção da geração X com os Millennials, em que eu tive uma infância absolutamente analógica, não tinha internet, não tinha nada praticamente digital, tinha só o Atari e videocassete, quando eu ficava um pouco mais velho. Mas minha adolescência, o fim da minha adolescência já foi absolutamente digital, né? Então eu tenho essa coisa de ter um pé no mundo digital nativo e um pé no mundo analógico nativo também, quando só tinha praticamente um mundo analógico, né? A TV era o nosso maior recurso.
E aí, quando eu comecei a estudar publicidade na faculdade, eu vi que tinha esse negócio de internet aí, que parecia que era o futuro, e eu comecei a estudar em casa, sozinho. Não tinha nem Google ainda, era um site chamado KD. Formas de aprender a fazer site em casa, sozinho. E eu comecei a treinar, né, fazer uns sites bem ruins, assim. Mas aprendi a programar o básico do HTML ali. E aí, na faculdade, eu tinha um grande amigo chamado Rodrigo Volponi, que já estagiava na TV Cultura. E ele, dois amigos nossos também já tinham estagiado, um saía, o outro entrava no lugar, assim, meio panelinha mesmo, mas aquela coisa de um amigo indica o outro, e se as pessoas do lugar gostam, é um movimento meio natural, né, no mercado. Eu acabei entrando para o núcleo de internet da TV Cultura. Então, eu entrei na TV para fazer site, né? E era um orgulho tremendo, assim, né? Ter a carteirinha verde da TV Cultura e poder falar que trabalhava nela. E aí, quando todo mundo perguntava como que é trabalhar na TV, eu não sabia, porque eu sabia como era trabalhar na internet, né? E aí começou um lado meu que eu sempre falo que é um pouco de inadequação, assim. Eu sempre sou um pouco inadequado nos lugares e não pertenço 100% ao que era para ser, o que se espera você trabalhando e fazendo coisas naquele lugar. Mas foi muito legal, tive a Marina Su, que foi minha chefe, minha primeira grande mentora no mundo audiovisual, e ela me estimulava muito, né, dentro das possibilidades de estar trabalhando na internet, ter esse olhar mais cinematográfico, né? Quando a gente fazia os thumbnails para colocar na capa do site da TV, eu que ia lá, né, no vídeo ali, fazer os screenshots para tentar achar uma cena que representasse melhor o programa que ia ser destacado e tal. E eu fui cada vez mais me apaixonando, assim. Tinha uma coisa que eu almoçava várias vezes correndo no refeitório da TV para pegar o resto do tempo do almoço e ir pro estúdio do Cocoricó, para ver a gravação da turma do Cocoricó, e eu me escondia no fundo do estúdio e ficava vendo o pessoal gravando, assim, e falava, putz, é isso aí, né, eu quero estar fazendo isso aí, né. E aí, quando acabou o estágio, eu me formei, né, e aí eu peguei toda a grana do estágio, porque eu tinha a felicidade de morar com meus pais, então eu podia não gastar o dinheiro tendo que ajudar a pagar aluguel ou outras coisas, eu fui guardando por 2 anos, e aí eu vendi o carro que eu tinha, né, que quando eu fiz 8 anos eu também tive a sorte de poder ter um carro, e aí eu fui estudar cinema em Los Angeles. Eu fiz um curso de cinema na New York Film Academy, uma câmera 16 completamente analógica, que eles deviam usar na Guerra do Vietnã, essa câmera, mais ou menos, câmera a corda, e era a corda mesmo. E aí eu comecei a aprender a fazer cinema no cinema absolutamente analógico. 16 milímetros, revela o positivo, vai para a moviola, corta na gilete, cola no durex e edita e vê no projetor. Então eu falo que eu aprendi a principalmente editar numa época em que não tinha edição não linear ainda, né? E aí tinha uma coisa física também, né? De você ver o tamanho da cena na sua mão, assim, né? Então eu ia editar os vídeos e a gente cortava as cenas e pendurava num cabide. E aí você começava a ficar familiar com o tempo da cena pelo tamanho do negativo, né? E esse é um tipo de relação física, digamos, né, com o tempo, que eu acho que acabou me influenciando bastante na carreira por muito tempo, assim. Aí eu comecei também a me arriscar a fazer as minhas coisas na internet. E uma coisa que eu acho que eu vou contar aqui ao longo do caminho é um pouco da importância que teve para mim, pelo menos, os projetos paralelos, né? As coisas que você não faz necessariamente para o trabalho, mas que de alguma forma te influenciam e te melhoram como profissional e que uma coisa, de repente, se encontra com a outra lá na frente, né? Mas aí eu voltei, né, do curso da New York Film Academy, eu decidi que queria ser diretor, né? Mas não tinha muita possibilidade de fazer isso, então eu comecei a brincar fazendo sites, porque era o que eu tinha na mão para me expressar, digamos, né? E aí o primeiro site que eu fiz um projeto que chamava Cronistas Reunidos, que era um site de crônicas, e uma coisa que era muito engraçada, porque era isso, assim, eram os amigos da faculdade que começaram a gostar de escrever umas bobagens, e na época era tão novo a internet, que é estranho, né? Mas existia uma época que realmente não existia internet. Era tão novo que as pessoas, quando me encontravam, falavam, você é o cara que escreve crônicas na internet? Porque era praticamente
para as pessoas era equivalente a eu estar escrevendo, sei lá, no jornal, né, ou numa revista. Assim, era tão diferente, elas nem entendiam como funcionava isso. Mas falavam, você escreve na internet. Não, qualquer um faz um site e escreve, não tem nada demais, né? Mas para muitas pessoas tinha quase uma chancela de um veículo, né, que fosse editado por alguém e publicado, né? Mas era muito legal, porque a gente tinha um exercício constante de publicar toda semana e gerou um público. Na época não tinha hater ainda, era uma delícia escrever, nem comentavam, era ótimo. Depois começaram a comentar, mas eram comentários bacanas e tal. E depois eu fiz um outro site com um amigo do cinema aí, já que eu comecei a trabalhar numa produtora de cinema, que era um site de crônicas, de críticas muito sérias sobre x-salada, né? Que era uma coisa que tinha uma inovação enorme, porque nos blogs, na época, aí a gente começou já... Vê-se a página do blog Hamburgueria em Casa. E todos os sites, todos os blogs só tinham texto. E aí eu e esse meu amigo, como a gente trabalhava com cinema, a gente comprou uma câmera digital, e era uma Cybershot, uma das primeiras que vieram para o Brasil, e a gente tirava foto dos x-saladas e publicava no blog. E o blog começou a ficar muito famoso, porque tinha um texto muito sério, a gente escrevia como enólogos, como baristas, né, como técnicos do x-salada, do Nobre Lanche, mas ao mesmo tempo a gente mostrava fotos no site, e isso era muito inovador para a época. E aí a gente começou a ficar famoso, a gente começou a ir em programas de TV, a gente foi... Engraçado que na TV Cultura eu nunca fui falar de x-salada, mas eu fui falar de x-salada no Mulheres, no Note a Note, a gente foi falar na Ana Maria Braga de x-salada, né? E isso é engraçado que deu uma projeção que por muito tempo eu falei, eu acho que eu vou ser sempre lembrado como o cara do x-salada, o que é um orgulho. Mas, assim, tinha essa questão realmente de estar usando o meio para explorar, quase numa brincadeira, né? Mas usando novos recursos que faziam a gente se destacar. E aí, eu comecei a entender um pouco, ainda sem ter formado isso na minha cabeça, mas acho que isso me influenciou e agora eu tenho isso bem claro, que quando você pega uma tecnologia no começo dela, bem no começo dela, e começa a explorar, bem mais fácil se destacar, né? Porque não tem concorrência. Olha só, né? Eu acho que se você pega grandes nomes que você vê, né, na indústria do entretenimento, tem um pouco disso, né? Quem pula antes na piscina, quando ela ainda está bem gelada e vazia, tem mais chance, pura e simplesmente por falta de concorrência, de se destacar. E não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que... Porque aí que tá, né? Nessa época, por exemplo, acho que foi o primeiro site que eu conheci de críticas, né, de comida na internet. Hoje tem gente que vive disso e é rico, e, enfim, são os influencers, né? A gente não ganhou um centavo com isso, né? Não era sobre ser uma profissão, assim, e não tinha um caminho mapeado, enfim, um formato claro para virar um trabalho, se a gente quisesse. A gente não queria, mas se quisesse. Então, esse também é o complicado de pular na piscina lá no comecinho. Mas a questão de conseguir entender antes do que os outros como fazer. E eu falo que com isso você acaba ganhando meio que superpoderes, né? De uma forma, porque é quase como se você viesse do futuro para as pessoas que não estão ainda nesse formato, nessa tecnologia. Isso, em geral, ajuda bastante, né? E outra coisa também que deu para aprender é que a gente, nesse quesito aí, você acaba tendo que aprender as coisas fazendo, porque não tem uma escola, né? Então, quando eu comecei a fazer internet, a minha escola foi a TV, né? Com a Marina, com o Volpone, mas eram pessoas que também estavam fazendo há 2, 3 anos, né? Não tinha uma academia, não tinha uma bibliografia que ensinasse a fazer sites, né? A gente foi aprendendo na raça, né? E aí fazendo os blogs a mesma coisa, né? E aí eu comecei a trabalhar numa produtora de cinema que chamava Tratoria, e essa produtora também tinha uma coisa muito legal, porque ela estava na transição do analógico para o digital. Então, nessa época, tudo se fazia em película, e essa era uma produtora que fazia filmes multitécnica, misturava, né, stop motion, animação tradicional 2D, misturavam todas essas técnicas de animação, e normalmente os filmes publicitários e os clipes que iam para a Tratoria fazer eram filmes que as pessoas não sabiam como fazer, porque não tinha uma solução pronta para fazer, né? E a gente tinha que descobrir a solução fazendo, porque eram soluções que não existiam ainda, né?
Vou mostrar um vídeo aí de um comercial de um produto chileno de 2000, não deve nem mais existir esse produto, então acho que dá para mostrar. E era um comercial em stop motion, bem no estilo Fuga das Galinhas. Cocinárias Outro Cuento, de Ricardo Laganaro. Um cavaleiro segura uma lança e entra em um castelo. Um dragão roxo lança fogo no herói. Uma donzela acena de uma janela da torre. Todos comem frango e legumes assados pelo fogo do dragão. No set, a gente tinha uma câmera de cinema que fazia stop motion, que era uma câmera Mitchell, francesa, que foi do Mazzaropi mesmo, comprada da produtora do Mazzaropi. E era gigante, parecia era um Fusca. E, ao mesmo tempo, a gente tinha do lado uma câmera digital. Eram as primeiras câmeras digitais reflex que a gente foi fotografando quadro a quadro em outro quadramento e, às vezes, em outro estúdio, para descobrir se dava já para fazer stop motion com câmeras digitais. Porque, na época, cinema digital não existia. Então, no mesmo set, no mesmo trabalho, a gente estava ali com esse confronto, digamos, de dois mundos. E aí, era muito engraçado porque a gente começou a misturar as coisas. Então, a gente começou a fazer o vídeo assist da câmera Mitchell com uma câmera de vídeo, gravando quadro a quadro também, porque como tinha que esperar revelar o negativo, telecinar para voltar, a gente já tinha ali, né, em vídeo, a cena da câmera de cinema. E aí, quando ela chegava, a gente comparava, né, no vídeo a diferença da câmera digital para a câmera analógica. E aos poucos foi transicionando a produtora para algumas coisas mais digitais, inclusive no set, que na época, isso a gente está falando de 2001, era bem difícil ainda acontecer, né? Mas aí fazer computação gráfica começou a virar uma possibilidade. A gente começou a montar um departamento mesmo de computação gráfica na produtora, e como eu era o cara do computador, né, na época as produtoras não tinha tanta gente que mexia em computador. Eu sempre quis dirigir, então eu não operava, eu não era o cara que, né, programava ou que fazia, né, os efeitos, né, nos programas de computação, mas eu tinha um diálogo muito bom com eles, porque eu vinha do videogame, eu instalava jogos de videogame na minha casa desde, sei lá, 15, 16 anos, e sempre foi muito difícil, né, fazer isso nessa época. Comecei a mexer na internet antes, né, então eu fazia o que eu falo, essa tradução português-português do pessoal analógico do set, de uma geração que tinha mais dificuldade de ver isso. Inclusive, eu dava aula de computador para algumas pessoas da produtora, assim, que eu ganhava um troco extra, porque eu dava aula de computador, era esse o nome, assim, era isso. Então, eu ia ensinar, clica duas vezes numa pasta, a pasta abre, arrasta um arquivo de uma pasta para outra, ele copia. As pessoas não sabiam mexer no computador, né? E eu sabia conversar com esses dois tipos de pessoas. Isso acabou sendo uma grande vantagem que eu tive, né, na carreira como um todo. Eu acho que eu ainda acabo fazendo isso hoje de outras formas também. E aí eu comecei a trabalhar lá na tratoria e a gente foi montando um departamento de computação, e era muito dolorido, assim, porque como também não tinha padrão, não tinha indústria, não tinha bibliografia, a gente foi aprendendo a fazer produção em computação gráfica na raça. E aí era instalando o computador de madrugada, era esperando o render frame a frame ser feito à noite. Eu virava à noite todo mês, todo o trabalho, pelo menos 2 vezes, um dia antes da reunião de produção e um dia antes da entrega. Não tinha jeito, era inevitável. Eu literalmente fiquei careca em 3 anos começou como estágio, né? Depois eu virei assistente de direção e finalizador. Eu bati o carro dormindo, depois de virar várias noites seguidas na garagem, infelizmente, porque eu já estava chegando em casa, aí eu relaxei, dormi e bati. Enfim, eu decidi que eu não queria mais fazer computação gráfica, porque era muito sofrido. E aí eu fui para o set, comecei a fazer assistência de direção em filmes mesmo, grandes, comecei a trabalhar com diretores muito legais, o Manguinha, né, que trabalhava na época fazendo propaganda, ele já tinha dirigido novela, foi fazer propaganda, e hoje ele voltou a fazer séries muito legais na Globo. Então eu tive alguns mestres muito importantes, assim, né, e aí eu conheci uma galera, em 2006, que já estava fazendo uns clipes bem revolucionários, porque misturavam computação gráfica com filmagem, o que ainda também era raro. E eu era esse cara que falava as 2 línguas, mas eu já era da indústria, eu já era assistente de direção há 5 anos, né? E eu já tinha dirigido, feito assistente de direção para grandes filmes publicitários, que eram grandes na época. Então eu tinha um traquejo no set de filmagem e tal, que era diferente para essa galera que eram os moleques gênios, mas que ainda estavam fazendo mais coisa no computador, né? De novo, né? Essa coisa de um pé em cada lado. E aí
a gente... Um deles, que é o Luiz Caroni, que é um gênio e já tinha ganho um VMB de direção com um clipe do Autoramas, foi chamado para fazer um clipe do Sepultura, e aí ele me chamou para ajudar. E eu falei, pô, demais, vamos embora. E aí a gente começou a trabalhar junto, aí tinha o Paulinho Caruso, que era amigo dele de faculdade e foi fazer um estágio, né, com a gente, fazendo esse clipe de produção. E tinha o Ricardo Bardal, que era um amigo dele, que era um cara gênio de computação gráfica, que aí quando eu reencontrei ele, eu já trabalhava com ele como freelancer na Tratoria, fazendo computação gráfica, e a gente se conhecia também há uns 4, 5 anos. Então juntou uma galerinha ali, e aí foi muito legal, porque a gente foi chamado para fazer uma propaganda, e era um filme de uma coisa que virou meme depois, que os americanos gastaram bilhões de dólares para fazer uma caneta que escreve no espaço e os russos levaram o lápis, né? Então era um filme que eram só imagens de arquivo e no final entrava um lápis, né, em computação gráfica, né, como se fosse dentro da espaçonave, né, da estação espacial, sem gravidade, e era um filme de criatividade, né, uma escola de criatividade. E a gente teve um orçamento legal para fazer, porque o Luiz foi chamado para fazer esse filme, né? E só que toda a verba do filme que seria para compra de imagem, a gente usou imagens da NASA, e a NASA não cobra para você. Você pode baixar as imagens de graça, porque são imagens do governo, enfim, e tal. Então, todo o orçamento que seria para compras de imagem ficou na nossa mão, 4 moleques. E a gente falou, quer saber, vamos abrir uma produtora? Vamos. E a gente alugou uma sala, vamos fazer. E aí, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer clipe. Aí voltou a história da MTV lá de trás, né? O Luba já tinha feito vários, já tinha ganho o VMB, vamos fazer o do Sepultura. E aí eu falei, puta, agora eu vou começar, né? Eu já fiz várias assistências de direção para diretores que eu admiro muito, eu já aprendi muito com eles, agora é hora de eu me arriscar. E aí a gente começou a botar todo o nosso esforço para tentar fazer um clipe que fosse para o VMB. Né, o prêmio da MTV que tinha na época era muito grande esse prêmio, assim, passava, todo mundo ficava esperando, né, para ver o VMB. E aí a gente fez nesse caminho 6 videoclipes, o Lubas dirigindo 2, eu dirigindo 2, o Paulinho dirigindo 2, alguns com mais computação gráfica, outros só com uma pós-produção um pouco mais caprichada. E a gente acabou tendo 11 indicações no VMB, o que foi muito incrível, assim, e foi bem estranho, porque a gente eram 4 caras numa sala na Vila Madalena se matando de trabalhar também e sem estrutura nenhuma. E a gente pegava todo o dinheiro da produção dos clipes e botava neles. E todo o dinheiro que a gente tinha guardado, que foi essa graninha desse clipe, desse comercial, nisso também, né? Ninguém ganhava praticamente nada. E o clipe, o que era muito legal nessa época, eu não sei como está hoje a relação, mas o que eu falo é que a diferença do videoclipe, na verdade, o Paulinho que falava isso. O videoclipe ele é muito bom para você começar a dirigir, porque antes dele você paga para fazer um filme, né? Mesmo que você não ponha dinheiro, tipo, né, físico, não, você bota, não tem jeito, né? Você vai pagar, seja o almoço dos teus amigos que vão ficar no set com você, uma outra coisa que você vai ter que comprar, não vai ter jeito, você paga para fazer um filme quando você é estudante, né? Ou quando você está saindo da faculdade. E o videoclipe, você pelo menos empata, né? Você tem um dinheiro que é bem curto, mas que alguém está te dando como um cliente, que às vezes é a sua banda, né? Mas para você fazer alguma coisa que vai ser exibido, né? E isso essa mudança de patamar é muito emblemática e é muito legal, assim, né? E aí a gente gastava todo o centavo do clipe, às vezes até um pouco a mais, porque a gente tinha esse caixa extra para fazer os melhores clipes que podiam ser feitos. A gente queria ter muito orgulho do que a gente fazia e a gente teve. E aí a gente fez esses clipes, teve 6 clipes, 11 indicações, ganhamos 4 VMBs e quebramos. A produtora quebrou no mês seguinte, porque a gente não tinha como sobreviver. A gente sabia fazer videoclipe muito bem, mas a gente não sabia gerir uma produtora, a gente não ligava para dinheiro também, assim. E aí... foi uma das coisas que mais legais que eu aprendi nesse momento, e que eu já fazia isso lá com os cronistas, por exemplo, né? É que o que faz as coisas funcionarem no audiovisual, pelo menos para mim, é você encontrar uma trupe, né? Você precisa de uma trupe, assim. Essa trupe vai mudando ao longo do tempo, mas assim, é impossível você fazer alguma coisa muito boa no audiovisual sozinho, né? E quando você
cria uma relação com pessoas que você admira, que você tem um repertório razoavelmente em comum. Você não precisa gostar todo mundo da mesma coisa, mas conseguir conversar sobre essas coisas junto e se divertir com isso e rir das mesmas coisas, ter um senso de humor parecido, né? Isso é muito importante, porque era muito legal nessa época. Cada clipe que um dirigia, o outro fazia 2 ou 3 outras funções completamente diferentes, né? Teve um clipe do Paulinho que eu fui de assistente de produção a piloto de dublê, assim, para fazer um Fusca dar um cavalo de pau na beira de uma pedreira que podia cair e todo mundo capotar e morrer. Então, assim, e era assim, o que um precisasse que o outro fizesse, o outro estava lá. E os clipes saíram muito bons por causa disso, né? Porque ele tinha o talento de todo mundo ali combinado, né? Mesmo que um estivesse ali dirigindo, e lógico, liderando, e aquele projeto era mais a cara dele, tinha essa coisa da combinação de talentos e dessa paixão de, por ser uma trupe, um querer fazer bem porque é o trabalho do outro, que é como se fosse dele, né? Eu acho que isso é também um aprendizado e uma chave para fazer as coisas funcionar. É muito difícil, é muito solitário, né? Você construir uma carreira. Então, se você faz sozinho tudo, primeiro que seu talento não é multiplicado, e essa coisa, né, de ter os outros, o seu talento se multiplica com o dos outros, né? E óbvio, todo mundo sendo creditado, sempre é importante. Mas depois acho que tem essa coisa de você... É mais fácil, né? Vai melhor, né? Assim. E aí a gente fez clipes muito legais, né? O clipe que eu comecei a fazer foi o clipe do Reitinho, que já perdeu um sonho aqui, foi um clipe que ganhou o prêmio de revelação, e a gente misturou VHS com película, essa coisa de novo, né, do digital e do analógico. Depois eu fiz o primeiro clipe de verdade, digamos, do NX0, e a gente foi indicado também com esse clipe, o Além de Mim, que eu tenho muito orgulho, e uma das coisas que eu mais me orgulho desse clipe é que tem uma paródia na época, isso não se fazia fanfic tanto assim em vídeo, em 2006, né, do clipe quadro copiado dentro do The Sims. E foi publicado isso, e quando puseram no YouTube virou um hit, assim, essa versão do nosso clipe. Assim, e era muito, muito especial ver. O fã gastou lá alguns dias para fazer um negócio que era igual ao nosso clipe, né, numa plataforma de videogame. Isso, de novo, nessa mistura aí de mundos, né, foi muito especial esse momento, assim, pra gente. Mas deu tudo errado, né? A gente quebrou, não dava para continuar a ser diretor, eu voltei a fazer assistência de direção, então eu já estava trabalhando há 5 anos, tinha começado a fazer direção, falei, agora vai, ganhamos o VMB, fizemos uma produtora, não dá para se provar mais do que isso, e aí quebramos, e aí eu voltei a ser assistente de direção, que não tem demérito nenhum, mas era uma coisa que eu achei que agora a carreira de diretor ia decolar, né? E não decolou. Né? E aí voltei a fazer e tal. Em 2009, eu já estava fazendo assistência de direção na O2. A O2 tinha um departamento que chamava O2 Digital, que também, de novo, né, transições. Existiam já os filmes para TV, existiam os filmes para cinema, mas iam os filmes que iam para essa coisa aí que chamava internet, que não tinha muito filme ainda, né? E aí criou-se esse departamento para fazer esse tipo de projetos. E eu, como era o cara que fazia as coisas, né, comecei a dirigir umas coisas ali, né? E aí volta de novo aquela história do... Quando você arrisca antes, entende como uma tecnologia funciona antes dos outros, você ganha meio com superpoderes, né? Então, por mais que fosse o lugar pequeno, digamos, da O2, que não tinha, né, todo o refletor, não tinha toda a estrutura de produção, todo o dinheiro do mundo, mas era um lugar inovador, me chamaram para começar a fazer algumas coisinhas ali, né? E aí eu comecei a fazer isso e eu tinha um emprego na O2, que era, eu virei coordenador do departamento de computação gráfica, porque toda essa galera que eu fui conhecendo e trabalhando, desde a tratoria, tinha sido chamado para criar um departamento de computação gráfica na O2 para a campanha do Rio 2016. E aí, faltava alguém para fazer esse diálogo, né? Você tinha as pessoas geniais da O2, né? O Fernando, os outros diretores, né? A Andréia, a Célia, todo mundo que fazia a O2 andar nos trilhos no set, e essa galera não conseguia conversar
perfeitamente com a galera da computação, né? E a galera da computação não tinha repertório também para falar com eles. E nesse projeto estava muito difícil o trabalho. E eles falaram, puta, a gente precisa de alguém para fazer esse meio de campo. E lembraram de mim. E aí, aquilo que eu tinha jurado que eu nunca mais ia fazer computação gráfica na vida, me chamaram para trabalhar na O2, fixo. Eu ainda estava tentando ser diretor, mas precisava fazer assistência para pagar as contas. E aí eu falei, puta, eu não vou... vou fazer mais um pouco de computação gráfica. Eu nunca tinha trabalhado direto com o Fernando Meirelles e era um sonho, assim. Eu falei, vou trabalhar direto com ele nesse projeto da Olimpíada. O pessoal da computação gráfica é todos meus amigos e eu conheço, eu sei como eles trabalham. O set eu sei fazer também, porque eu já dirigi, já fiz muita cena de direção. Acho que dá para eu fazer alguma coisa aí. E eu entrei para fazer esse projeto e acabei ficando coordenador do departamento 7 anos. Era um trabalho de 3 meses. E foi muito legal porque aí eu comecei a fazer esse trabalho meio que de educação, né, junto com o pessoal da computação, em que computação gráfica não era pós-produção, né, não eram os carinhas da pós, os carinhas do computador. Era computação gráfica, era produção, só que digital. Né? E aí o que a gente começou a mostrar, na época, a computação gráfica era vista só para filmes de efeitos, né? Filmes que mostrassem que tinha, né, uma tartaruga que fizesse embaixada com latinhas de cerveja, né? Assim, ou coisas assim que só pode ser feito com computador, né? Mas o que a gente começou a mostrar né, dentro da O2 para os diretores e tal, é que a gente podia usar a computação gráfica de uma forma invisível para aumentar o valor de produção dos filmes, né? Então, o exemplo clássico é o estádio, né? Você, até então, filmar um filme de futebol, um filme de estádio, você precisava levar 1.000, 2.000 figurantes e filmar fechado ali, enquadrando de um jeito só para parecer que o estádio estava lotado. E falou, putz, vocês não precisam mais disso. Agora vocês podem levar 200 pessoas e a gente consegue lotar o estádio inteiro. E você pode fazer um plano geral, né? Mostrando o estádio vivo. Né? Então, a computação entra de forma invisível para aumentar o poder de fogo de um diretor e não para tirar o poder dele no set. Né? E isso começou a dar certo, né? E a gente começou a fazer mais coisas, começou a fazer longas, começou a fazer série, uma série que se usou muito desse lado invisível, foi a série do Chico Xavier, né? Na verdade era um filme, né? Depois virou série, do Daniel Filho, e foi muito legal porque ele tinha uma cabeça muito aberta para isso, ele estudava muito os making-offs dos filmes de fora, né? E era engraçado, às vezes você via diretores mais novos, ou novatos mesmo, né, no Brasil, com medo de usar a computação gráfica, isso em 2009, né? E aí o Daniel Filho, um macaco velho, super experiente, falou, vamos nessa, vem, né? E aí, depois disso, foi legal, porque aí a gente fez As Brasileiras, né, que era baseado no As Cariocas, na verdade, primeiro, e depois As Brasileiras para a Globo, e usava muita computação gráfica, e eu fui supervisor de efeitos especiais, né, desse projeto das Cariocas, porque cada episódio era com uma grande estrela brasileira, incluindo Xuxa, Ivete Sangalo, atrizes e artistas que nunca iam ter agenda para estar todo mundo junto no mesmo período, né, na Globo para filmar. E aí a gente fazia tudo em estúdio, nas diárias que elas podiam, mas cada episódio se passava de uma mulher que representava uma cidade de um estado diferente. E aí eu viajava com a equipe de segunda unidade, captando as cenas desses lugares, em cima do que foi filmado no estúdio, para casar essas cenas. E ficou muito bom para a época, assim, né? A sensação que tinha no ar, que as pessoas, é que todas essas atrizes tinham viajado o Brasil inteiro para fazer as séries, né? A série, e seria um calendário absolutamente inconciliável, né? E é essa coisa, de novo, né, da computação gráfica como do superpoder, né? Para você fazer algo no set tradicional, né? E aí, em 2012, eu já estava fazendo esse trabalho no meu emprego fixo, né, a coordenação e supervisão de efeitos especiais, e dirigindo uma coisinha ou outra que aparecia e tal, mas ainda não tinha engatado esse negócio, né? E aí veio para a O2 um projeto que era o domo de entrada do Museu do Amanhã, que seria construído para o Rio em 2016. Né? Então, o domo é como se fosse uma esfera, um planetário, né? Mas ao invés da imagem estar só em cima, essa imagem vai até o chão, né? Ela é como um bombom, assim, 3/4 de uma esfera, em que você entra dentro e tem projeção de imagem 360 ao seu redor inteiro. E aí o Fernando me chama,
na sala dele, fala... Na sala dele não, porque ele não tem sala, né? São umas coisas mais impressionantes dele na O2. Ele é o único diretor que não tem sala. Ele chamou lá numa sala que estava vazia, e aí ele falou, Laga, eu tenho esse filme aí que chegou para eu dirigir, me indicaram. Ele tinha uma relação até na criação do Museu da Manhã com ele, o Taz, o Hugo Barreto, que foram pessoas que ajudaram a idealizar o museu. Mas tem esse domo de entrada que é a história do universo em 8 minutos. Né? Se o museu vai falar do amanhã, esse vai ser o portal de entrada em que as pessoas vão ver o passado e o presente em 8 minutos, uma viagem sensorial. E nesse negócio redondo aí, e tinha um briefing que o físico, que era um curador do museu, o Luiz Alberto, escreveu, era um briefing lindo, mas super técnico, né? E ele falou, eu não sei fazer esse filme, eu sei fazer filme para tela plana. Dessas 80 páginas aqui do briefing, eu sei fazer um aqui, ó. E ele mostrou uma cena de um close de um olho lindo, assim. Ele falou, e se tem alguém na O2 que eu acho que dá para fazer isso, é você. Eu falei, tá bom. Ele falou, faz uma proposta, se te interessar, me traz amanhã, e se eu achar legal, eu te indico no meu lugar. Eu falei, tá bom. Fui para casa, não dormi, obviamente. Fiquei vendo documentários do Cosmos, coisas para tentar entender o que fazer e tal. E aí eu lembrei da história da Tratoria, né? E que era, né, aquela primeira produtora, que era muito a história do como achar a solução de um projeto que você não sabe como vai ser feito tecnicamente, não existe a solução ainda para ser feita, no caminho. Né? E a primeira coisa para isso é reconhecendo que você não sabe fazer. E aí você tenta criar as condições ao longo do projeto para que a solução apareça, com as pessoas certas, com as técnicas que você acha que podem funcionar, mas com espaço de erro, né? E aí eu falei isso para ele, falei, Fernando, eu não tenho ideia de como fazer, você falou que você não sabe fazer esse filme, eu também não sei. Mas eu acho que eu sei criar as condições para que a solução apareça, né? E eu penso em ter essas pessoas no time, e aí, por exemplo, uma das pessoas chaves foi o Ricardo Bardal, que foi o cara que foi meu sócio na Onion, que eu já tinha conhecido na Tratoria, que é um gênio da computação gráfica e que entende muito bem como inventar soluções, né? E outras pessoas muito legais que a gente foi juntando. O Fernando falou, eu pedi para você me falar como fazer, você fala que você não sabe fazer, eu acho honesto. Vou te colocar no meu lugar, vou te indicar. A gente fez a concorrência, ganhou, eram 4 produtoras, a única brasileira éramos nós, a gente ganhou. Ele ficou super próximo do projeto o tempo inteiro e teve uma ajuda que foi absurda, assim, porque a gente, no primeiro ano, começou a ter muita dificuldade de como fazer o projeto, a gente não sabia. E tinha essa coisa do formato, né? A gente testava tudo que a gente fazia numa tela retangular pequena, por um filme imersivo em que seria uma tela gigante 360 que estaria dentro dela. A gente até alugou uns domos infláveis, que eram tipo planetário, né? Mas essa coisa do planetário, a imagem está em cima. Na verdade, ela era uma tela torta em cima de você, né? Mas não era uma imagem imersiva. E não andava o projeto, não andava. A gente escrevia versões e versões de roteiro. Eu fingia que sabia o que estava fazendo, o pessoal do museu fingia que estava confiante, que aprovava o que eu tinha proposto, mas não andava. Até que em 2013 eu experimentei o óculos de realidade virtual. E foi um momento mágico, mais uma vez. Eu vi uma nova tecnologia que podia ser plugada na que eu estava fazendo para resolver um problema, né? Eu olhei o óculos e falei, agora eu consigo entrar nesse domo que está sendo construído no Rio de Janeiro, com o mesmo senso de escala, com a mesma imersão, com a mesma, né, coisa da imagem te envolvendo, e testar e layoutar esse filme aqui dentro em realidade virtual. Né? E eu boto esse óculos no rosto e faço isso, a equipe bota no rosto e faz isso, o Fernando isso, o cliente. E aí a gente começou a pesquisar a linguagem. Aí a gente começou a entender como fazer isso, porque a gente tinha como entrar no domo antes dele existir. E aí eu comecei a trabalhar com isso um ano, né, em 2014. A gente pediu um óculos, era um protótipo ainda, só vendia pelo Kickstarter. E chegou numa caixa de papelão, não tinha manual, não tinha CD de instalação, não tinha CD de instalação, eu já denunciei a idade, né? Enfim. E a gente começou a ter que programar, criar um programa para trabalhar com ele dentro da O2, assim, enfim, tudo coisas que não eram do repertório do cinema, né?
mas tinha a ver com esse background lá de trás, né, de aprender a programar. Não que eu tenha programado, mas eu consegui entender a lógica do que era preciso para a gente começar a usar aquele negócio junto com o pessoal, né, da computação. E aí entra um pouco de uma das coisas também que eu falo, é que assim, a gente nunca sabe o que a gente aprendeu quando poderá ser usado ao longo da carreira, né? E por isso que eu falo muito que, assim, estuda e faz paralelamente alguma coisa que você ama, né? E que, mesmo que não pareça servir para nada, né? Porque em algum momento isso vai se encaixar, né? No trabalho, assim. E acho que, principalmente na realidade virtual, foi a hora que tudo começou a se juntar. Todas as minhas paixões, a coisa de escrever, a coisa de programar um site, a coisa de, enfim... fazer o digital antes dele ser a moda, né, ou o padrão do mercado, enfim. E aí a gente começou a trabalhar não só no filme do museu, mas depois de um ano eu comecei a ir para festivais de inovação para estudar a realidade virtual, porque não tinha no Brasil com quem falar com isso desde 2013. Eu primeiro fui numa conferência no Canadá, que eu já fui chamado para falar, sendo que eu não tinha nem começado a fazer coisas, mas como eu estava fazendo um domo num museu grande no Brasil, e era uma conferência de realidade virtual, eles queriam me ouvir. Aí eu fui lá e mostrei um protótipo do filme no óculos, eu levei o óculos e mostrei, e foi super legal. E aí eu comecei a ir no South by Southwest, que é um festival de inovação no Texas, que é bem legal, bem grande, que dita muito o que é o futuro, digamos, do entretenimento e da criatividade. E aí estava todo mundo falando da realidade virtual como o futuro do entretenimento. E eu já estava trabalhando há um ano naquilo na O2, achando que era só uma ferramenta para pré-visualizar um projeto que a gente ia fazer e jogar fora aquilo e não usar mais. E, pô, isso é o futuro do entretenimento? A gente está fazendo isso há um ano. E já sabe fazer isso bem, de certa forma, né, para os padrões da época. E aí a gente começou a buscar forma de fazer isso como projetos finais. E aí, só em 2015... que a plataforma começou a se estabelecer. E aí o Facebook lançou um Player 360 de realidade virtual. Eles fizeram um projeto com Star Wars para lançar esse player globalmente. Mas aí aqui no Brasil, o pessoal do Face soube que a gente estava fazendo esse filme do museu, porque a gente foi falar com o Paulo Borges, que é o criador do São Paulo Fashion Week. E ele é muito inovador, ele sempre traz inovações de registro, digamos, né, do São Paulo Fashion Week antes de todo mundo. Ele foi o primeiro Fashion Week do mundo a ter transmissão pela internet, ao vivo, por exemplo. E ele queria continuar isso, eram uns 20 anos, né? E ele falou, vamos fazer uns filmes em realidade virtual. Eu falei, beleza. Aí a gente falou com o Face falou, a gente pode usar isso como piloto para usar a plataforma 360 no Brasil pela primeira vez. E aí a gente fez 3 projetos. Tem aí também um videozinho que mostra o making-off disso, que é bem legal. Era um esquema muito ainda rudimentar. A gente tinha um rig de câmeras GoPro impresso em impressora 3D, em que você fazia um cubo, como se fosse com as câmeras para filmar. Era um pesadelo trabalhar nisso. Tudo não funcionava. As câmeras ficavam uma de costas para outra, esquentava, dava 3 minutos, uma parava de funcionar, você não sabia quando tinha parado de funcionar. Para sincar as imagens já era um desespero. Você botava todas as câmeras, hack, e aí batia palma em cada uma delas, saía correndo para sumir do quadro, porque, né, computação, realidade virtual você não pode aparecer, não dá para ficar atrás da câmera. Aí começava a gravar, dava 1 minuto, você já entrava em pânico, porque você sabia que uma das 6 câmeras tinha parado de filmar, voltava correndo, tirava os cartões de todas as câmeras, alguém ia checar se precisava refazer a cena ou não. Enfim, um pesadelo. Mas foi muito importante, assim, né, fazer esses trabalhos. Ficou muito legal o trabalho do São Paulo Fashion Week. O Facebook voltou para a gente e falou, agora a gente vai fazer um trabalho grande. Vamos levar esse negócio para o grande público. E aí me chamaram, né, e a O2, para fazer um clipe com a Ivete Sangalo, em realidade virtual, em 360. E aí foi um projetão. A gente ficou uns 2, 3 meses fazendo, pensando não só em como lançar, não só como fazer o projeto, mas em como lançar, né? Como você ensina as pessoas a assistirem um conteúdo numa plataforma que elas nem sabem. Making off do clipe, O Farol. Então, a gente foi fazendo uma série de conteúdos com a Ivete no Twitter dela, no Instagram dela, na página do Face dela, divulgando, né, que vai ter um clipe novo com uma tecnologia nova, que você vai poder pegar o seu celular e fazer assim para ver. E a gente foi fazendo uma série de conteúdos que eram quase teasers, né, do projeto.
Até que no dia do lançamento a Ivete fez uma live dentro do Facebook dela de 2 horas ensinando como ver o clipe. E deu tão certo isso, a gente lançou no fim de dezembro, né, desse ano, 2015, que em uma semana, eu não lembro se foi uma semana, um dia ele teve 1 milhão de views. Eu sei que passou o Natal, o Facebook da Califórnia ligou para o do Brasil falando, gente, tem um vídeo 360 no Brasil que está explodindo de visualização, chama O Farol, que era o nome do clipe. O que é isso, né? Aí o Facebook falou, é nosso, a gente que fez com o 2, né? É o clipe de uma popstar brasileira. E eles acabaram indo para lá contar do caso do projeto e depois ele virou o videoclipe 360 mais visto no mundo, né? No Facebook, assim. Então foi muito especial, né? Ter feito esse projeto também. E aí, foi 2015. Foi o ano que eu deixei de ter meu emprego de não diretor que pagava minhas contas, né? Eu tinha decidido ser diretor em 2000 na New York Film Academy com meu amigo lá, o Chris, que estava ali, né, comigo desde da faculdade e fez o site dos cronistas, enfim, gente que me acompanha todo esse tempo e a gente fala assim, puta, meu, não vai rolar, né, não vai emplacar. Eu fazia uns clipes, fiz uns negócios que deram meio, pareciam que dado certo, mas a carreira, viver disso, eu não conseguia. E em 2015, com todas essas coisas juntas, que aí lançou o filme do Museu da Manhã, na mesma semana quase do clipe da Ivete, de repente, bum, né, explodiu, assim. E aí eu comecei a só dirigir filmes, né, na O2, de fato, conseguindo viver disso. Continuei dirigindo publicidade. No meio desse caminho eu fiz uma abertura do Que Monstro Te Mordeu, uma série do Karl Hamburger que acho que chegou a passar aqui na TV, né, na TV Cultura também. E a abertura dessa série eu que dirigia um baita orgulho também, assim, porque também mistura um monte de técnica. São crianças num mundo criado pela imaginação dela, né? Que quando elas desenham monstros, surgem os monstros. E ficou muito legal essa abertura. O Cal até integrou o primeiro episódio com ela. Ela explica meio que, no meio do episódio, o que acontece, né? Que quando uma criança desenha um monstro surge no mundo dos monstros. Então foi muito legal, né? Esse caminho, assim. E aí, em 2016, a Oculus, que é a empresa que inventou esse óculos, que criou essa onda da realidade virtual de 2013 para frente, foi comprada pelo Facebook e virou o braço de realidade virtual do Facebook. E eles viram que tinha um problema de percepção, que ainda hoje tem, mas na época era muito maior, de que todo mundo achava que a realidade virtual era só para videogame. E não é. Ela é uma nova plataforma, de fato, né, de computação, né? E que vai ter entretenimento e outras aplicações, como a gente usa no smartphone, mas no óculos, né? E eles queriam aumentar essa percepção, né? Que fosse pelo menos dentro do entretenimento para outros lados além do game. E eles chamaram 10 diretores do mundo que estavam fazendo realidade virtual para fazer um acampamento lá, um bootcamp de uma semana dentro do Facebook, com mentores, com empresas de ponta da tecnologia na época, e com ONGs, que já estavam fazendo trabalhos muito legais. E a gente se inscreveu, eu fui escolhido, eu fui o único diretor do Hemisfério Sul escolhido, o que é legal por um lado, mas triste de outro. E aí a gente fez lá, né, as aulas e tal, e aí eles falaram, a gente vai bancar um time, um projeto para cada um de vocês, diretores, com uma ONG, para vocês fazerem um curta em computação gráfica, em realidade virtual, desculpa. E aí eu fui pareado com uma ONG que faz um trabalho de reabilitação com prisões de segurança máxima nos Estados Unidos. E se a realidade virtual é essa coisa mágica, né, que você coloca no rosto e é uma máquina de teletransporte que te leva para lugares que você nunca poderia, um presídio de segurança máxima tem muito a ver com isso, né? Todo mundo tem muita curiosidade de saber como é, mas ninguém quer estar lá de verdade, né, fisicamente. E aí, o que eu fiz, de novo, a história de misturar, em vez de eu pegar a equipe de lá, que já conhecia como fazia mais isso, já tinha uns passinhos na frente, como é muito novo, eu falei, quer saber, eu vou pegar o pessoal da O2 e meus amigos, minha trupe, e vou levar eles para a gente aprender junto a fazer isso lá, e a gente trazer isso de volta para o Brasil. Então eu levei o
um dos cronistas que virou depois montador de cinema, porque foi estudar cinema em Cuba e voltou e montou os clipes do NX0 comigo e tal, o filme do Museu do Amanhã, escreveu o roteiro comigo, porque como ele montou muito documentário, ele é muito bom de roteiro, e ele também trabalhou na TV Cultura fazendo internet antes de mim. Olha que, né, como as coisas são engraçadas. E escreveu o livro junto com o Chris, que é o cara que foi na New York Film Academy estudar cinema em Los Angeles comigo, estudou faculdade comigo, e a gente lançou um livro, todo mundo juntos, na época que, enfim, as coisas não andavam bem, pelo menos para mim, no trabalho, eu pelo menos escrevia, e a gente acabou publicando um livro. Olha só que loucura. E aí levei a Sabrina, que é uma montadora da O2, que trabalhava na O2, né, e é brilhante, levei o fotógrafo, levei um produtor, e a gente fez lá um filme com uma equipezinha de cinema, o que era muito diferente para o pessoal da tech, do mundo tech. Eles conheciam uns artistas loucos que pegavam digitais, né, a câmera e ia fazendo. E a gente levou esse padrão de produção, né, de cinema. Engraçado, né? A gente ir para Los Angeles levar uma equipe de cinema, porque eles não faziam isso. De novo, a história de misturar mundos, né? E aí o filme acabou ficando com uma qualidade cinematográfica dentro da realidade virtual muito acima da média para a época. E dos 10 filmes que foram feitos, o nosso acabou sendo o único que foi escolhido para um festival de cinema grande, que foi o festival de Tribeca, para ser exibido. E aí a premiere mundial do filme foi nesse festival de Tribeca, de Nova York, que foi a primeira vez que um projeto do Facebook foi escolhido para um festival de cinema, né? E desse porte, né? Uma premiere mundial, assim. E aí foi muito legal porque o Zuckerberg acabou postando na timeline dele, pessoal, o nosso filme, falando do poder da criação de empatia, né? Na realidade virtual, de te colocar no lugar do outro, e no caso a gente está falando dos prisioneiros, né, que as pessoas têm uma visão bem diferente e difícil, né, sobre como é ser um prisioneiro, de certa forma, né, e foi muito legal. O filme acabou rodando o mundo em um monte de festivais e tal, e isso acabou me levando a ver que era o momento de eu apostar 100% em realidade virtual, ainda que fosse muito novo. E aí eu conheci, de novo, a história da Trupe, os malucos que estavam criando uma startup de realidade virtual no Brasil, que chama Árvore, né? O Ricardo Justus, o Eduardo Montmor e o Rodrigo Terra. O Ricardo Justus estudou cinema, mas fazia TV, era diretor de inovação na Record. O Rodrigo Terra, ele fez cinema também, ou TV na FAP, eles eram amigos de FAP, mas ele começou a trabalhar muito com TV e fazia programas de TV, mas ele já era da associação de transmídia brasileira, era transmídia, então assim, um cara que misturava coisas, e eu conheci ele no South by Southwest, aquele festival de inovação no Texas em 2015, porque ele fazia coisas muito diferentes também, né, transitava em mundos diferentes, e o Eduardo, o Ed é do mundo de negócios, né, um cara de business, trabalhava na Goldman Sachs em Nova York, depois foi para a China e tal. E com a minha experiência na Onion, que a gente foi brilhante, sendo brilhante, quebramos, eu falei, putz, talvez essa combinação seja importante, né? Ter um cara fundador da empresa, que é do negócio, que é do business, que pensa estrategicamente. E a gente no audiovisual tem um pouco dessa visão, né? Que os suits, né? Os caras de terno, são, não digo inimigos, mas pelo menos não são da nossa turma, né? E eu senti na pele o que é não ter um cara desses do seu amigo, né? Assim, né? A gente foi muito frustrante, foi muito, assim, uma dissonância gigante. Você ganha 4 VMBs como produtora e quebra no mês seguinte, né? Demorou pra gente se recuperar desse baque, assim, né? E eu falei, eu gostei desses caras. Eu já conheço o trabalho de 2 deles, o outro parece um cara inteligente e de um mundo que eu não domino em nada. Ótimo, ter alguém perto assim. Vamos nessa. Entrei como sócio da Árvore, a gente começou a fazer, a gente tinha um jogo que já estava sendo desenvolvido pela Ana Ribeiro, que virou sócia também, que é uma mulher brilhante, ela era do Maranhão, ela trabalhava era do tabelião lá, eu não sei exatamente o que ela fazia lá, mas ela trabalhava, né, fazendo esses trabalhos bem burocráticos, e ela era extremamente criativa, e ela começou a sentir falta dessa criatividade dela, sempre foi gamer,
Então ela jogava videogame nas horas vagas e fazia o trabalho no dia, e aí ela começou a fazer empadas para vender para as pessoas. E ela é tão maluca, no bom sentido, que ela começou a inventar empadas, fazia empada de x-salada, empada de pizza, empada de coisa. Começou a virar um negócio, virou um negócio paralelo. Ela foi fazer um curso de empreendedorismo, virou uma padaria gigante lá em São Luís. Ela pegou tudo, vendeu e foi fazer mestrado em videogames na Inglaterra. Maluca, né? Largou o emprego público dela para isso e tal. E isso ela começou a fazer realidade virtual em 2013, olha só. E isso chamou a atenção do mundo, olha só. E aí o Oculus, que ainda não era nem comprado pelo Facebook, deu dinheiro para ela ir para os Estados Unidos terminar o jogo lá, porque era um jogo que mostraria o potencial da plataforma. Só que ela não queria, porque ela queria estar... Depois de um tempo, ela estava sozinha na Califórnia, já há 3 anos, desde da Inglaterra, tentando fazer um jogo sozinha, e não conseguia. E aí ela achou uma trupe, olha só. Né? E ela virou sócia na Árvore, e a gente falou, vamos terminar o seu jogo como equipe, vamos te dar uma estrutura para você fazer esse jogo. E aí a gente aprende também como fazer uma empresa disso juntos. E aí fomos fazendo o jogo dela. O jogo dela foi lançado depois de 1 ano e meio, foi super bem na época. Chama Pixel Ripped, 1989, e é um jogo sobre querer jogar videogame quando você é criança, em 89, né, que é a idade da gente. E então você tem um videogamezinho portátil, tipo um Game Boy, você quer jogar, mas o mundo te atrapalha e o mundo vira um nível de dificuldade maior para você. E aí falou, agora é hora de fazer o meu projeto de novo, né, narrativo, mais, né, com todo esse histórico, né, de misturar técnicas para contar histórias. E aí eu falei, eu já tinha rodado os festivais, né, com o Step to the Line, a gente fez um outro projeto que era uma instalação física com realidade aumentada, com celulares, que também foi para o Festival de Tribeca em 2018. E aí a gente falou, vou fazer uma história mesmo. E aí veio a ideia do Alinha, né, que tem também aí o trailer. E aí a gente começou a fazer o projeto no fim de 2018, terminou ele em 2019, no meio... Escreveu em Veneza, foi selecionado para Veneza e acabou ganhando, né, o prêmio de melhor experiência imersiva, melhor experiência em realidade virtual, né, do Festival de Cinema de Veneza. Foi muito especial, mas porque a gente fazia a gente achou um caminho que não era só um vídeo 360, como o filme da Cadeia ou o Museu da Manhã, em que você só olha, mas não era um jogo, né, que você precisa ganhar, que tem status de derrota, que você tem que, enfim, ter habilidade, né? A gente criou uma história de amor de 2 personagens que vivem numa maquete em São Paulo na década de 40 e que cada um vive num trilho e não conseguem se encontrar, e você vai mexendo nessa maquete e ajudando ela a ganhar vida, e eles talvez mudarem de trilho para se encontrarem. E você vai ter que mudar o seu trilho ali, porque você aprende a mexer nessa maquete de uma forma que fica confortável, e depois, se você quiser ajudar eles, você vai ter também que mudar, né? Então, de novo, essa coisa de misturar mundos que não se conversam, né? Então, a gente começou a usar lógicas da indústria de software, de criação de software e de videogame, né? Da criação de games, né? Conceitos, de fato, de produção de jogos para contar uma história de filme, de cinema, né? E isso acabou virando uma coisa inovadora. E aí, agora, recentemente, né, a gente acabou ganhando um Emmy, né, de inovação excepcional em programação interativa, né? E aí é legal ver a Academia de TV Americana olhando, né, para fora de formatos já estabelecidos, possibilidades de evoluir, né, de ver o futuro e reconhecendo que o que a gente fez tem essa chancela, né? Com o punho direito cerrado, ele bate na mão esquerda aberta. Para o lugar que é a ponta do entretenimento no mundo. E aí o que eu digo meio é que quando você entra numa coisa, quando ela está começando, né, além de ser mais fácil destacar porque tem pouca gente fazendo, nesse caso específico, a gente está num momento do mundo que a informação está chegando para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então essa revolução está começando ao mesmo tempo para todo mundo, né? Mesmo para os americanos lá, quando a gente comprou o óculos de realidade virtual na O2 em 2014, ele veio numa caixa de papelão, né? Sem manual de instrução, sem marca, sem padrão criado.
E aí a gente começou a criar junto com eles, né? E ainda está nesse momento. Já está começando a mudar de patamar a indústria, mas ainda está assim. E aí você tem gente do mundo inteiro criando coisa genial, né? Então, o maior sucesso em realidade virtual, de vendas de um jogo de realidade virtual, foram 2 malucos na República Tcheca que fizeram. E que agora foram comprados pelo Facebook e tal. Mas, assim, não tem ainda os figurões, né? E não tem aquele abismo de estrutura de indústria que você vê no cinema, que você vê nos videogames e em outras áreas, que você tem aqui, né? Hoje, né? Você, por mais que você tenha artistas e técnicos talentosíssimos no Brasil, o que faz a gente não conseguir criar coisas com tanto valor de produção como eles é a falta de estrutura, né? E se você pega uma indústria que está em formação no mundo inteiro igual e não tem essa estrutura e começa a fazer junto, você é parte dessa estrutura que está sendo criada. E é meio isso que a gente almeja na Árvore, né? Fazer o Brasil e criar um polo no Brasil da indústria de realidade virtual, ser parte líder, né, desse mercado, ser protagonista desse mercado, porque a gente está criando coisas daqui que estão fazendo sucesso, e que estão sendo vendidas e que estão se destacando de igual para igual com o que está sendo lá fora, né? E aí eu acho que é um fechamento legal dessa história, né, do valer a pena, se for o seu perfil, né, pular na piscina quando não tem ninguém e está bem gelada, né, misturar conhecimentos completamente diferentes, né, e coisas que você nunca achou que conversariam entre si para fazer algo novo, né, e eu vejo hoje muito isso. Eu não me considero um cara do cinema, eu não me considero um cara da TV, eu não me considero um cara da internet, do computador ou da pós. Eu conto histórias audiovisuais e eu vou tentando entender o que tem aí para fazer isso, e descobrindo como fazer da forma que faz mais sentido no momento, né? E acho que é isso. A gente, enfim, acho que tem perguntas dos estudantes. Eu adoraria que fosse ao vivo e que eu pudesse ter falado menos para conversar mais. Mas nesse formato eu acho que é o que deu para fazer. Pergunta de @tiagomoreno.ral. Lê-se: quais as dificuldades encontradas na captação e edição em 360 graus e VR? Teve medo da baixa aderência do público por ser uma tecnologia que ainda está ganhando corpo no Brasil? Ótima pergunta. Então, a primeira dificuldade da captação, né, falando em filmagem em 360, é a coisa de não dar para ficar atrás da câmera, né? Então, tudo tem que ser diegético, né? Tudo tem que estar em cena por um motivo, porque vai estar em quadro, né? E aprender a linguagem, né? Porque o corte é diferente, existe, mas é diferente, o tempo é diferente, a decupagem é diferente, tudo isso existe, tudo isso pode ser traduzido, mas você tem que se acostumar. E a diferença é que você não tem um repertório de 120 anos impregnado nos seus ossos, porque você assiste TV desde que você nasceu, para saber se funciona ou não. Então, você tem que testar, né? Então, você tem que ver muita coisa, o máximo que você puder, e testar. Se você for fazer de primeira achando que vai dar certo, não vai. Nunca vai dar. E você tem que se acostumar com isso, né? E a coisa da baixa adesão ainda existe, né? A gente, na verdade, agora que com essas premiações, na verdade, que principalmente aqui no Brasil, as pessoas acham que a gente não é maluco, né? Eu estava na O2, que é a maior produtora de cinema do país, fazendo projetos inovadores no departamento de inovação e saí para uma startup para fazer um negócio que não tem mercado, não existe ainda no Brasil. E todo mundo falava, ou pelo menos olhava de canto de olho com uma cara de que eu era maluco, né? E a empresa, todo mundo na Árvore, todo mundo meio olhava para a gente assim. Mas aí entra essa história do é mais difícil, não tem um caminho claro, mas se você se junta com pessoas que estão querendo fazer isso e consegue ter fôlego suficiente para passar da arrebentação, quando passa, você está na frente, né? Você está num lugar que pouquíssimas pessoas ainda conseguiram chegar. E aí as coisas começam a fazer sentido. Nossa, pergunta profissional. Manda um e-mail para nós lá, para trabalhar com a gente. Eu gostei dessa pergunta.
tem uma questão que é aquela coisa do Museu do Amanhã que eu falei lá atrás da tratoria. A primeira coisa é que a gente começa sabendo que não sabe o que vai fazer. E isso tem que ser parte do processo. Então, a escrita do roteiro do projeto, ela começa junto já com um time de produção envolvido e vai até o final, né? Então, você faz uma versão, troca com o time, descobre uma forma de prototipar isso, que seja primeiro numa conversa, depois a gente começou a usar, por exemplo, caixas de papelão e bonequinhos para fazer encenações mesmo, roleplay da cena. E uma pessoa ia fingindo que era o usuário e quem escreveu o roteiro ia lendo, e a pessoa só podia fazer o que o roteirista estava lendo para ver se o que estava escrito no roteiro fazia sentido, né? E a gente foi descobrindo, a gente sabia que queria ser uma história para todo mundo, uma história de amor numa maquete. Não foi muito além disso. Todo o resto foi surgindo desse encontro de áreas, né, de especialidades, né, que você mistura. E aí tem a segunda parte da pergunta, que é, a gente queria sim que o usuário participasse da história, porque isso é o tipo de coisa que um filme tradicional, um programa de TV tradicional não traz, né? Por mais que você possa ter uma segunda tela, que você manda um voto para alguma coisa e tal, você interferir fisicamente na história não dá. E a gente sabia que se a gente achasse um ponto de fazer isso numa história emocionante e a pessoa conseguisse acompanhar essa história e se emocionar como num filme, usando o corpo dela para fazer a história avançar, a gente estava fazendo algo que ninguém tinha feito ainda. Porque quando se usa o corpo, que seja no videogame, tipo o Wii, né, que você dança, ou na realidade virtual, o corpo é usado como ferramenta para construção de habilidade, né? Você tem que ser rápido, você tem que estar no ritmo, você tem que fazer o movimento certo. E não era esse público que a gente almejava nessa experiência, no Alinha. A gente queria pegar gente que gosta de história e mostrar para ela que dá para ouvir a história com o corpo inteiro, né? Não só com o ouvido e com o olho. E aí foi essa a forma de ir escrevendo o roteiro, testando, primeiro com a gente, depois com usuários mesmo. A gente sempre leva muita gente para a árvore para testar quando o projeto está no meio do caminho ainda, para entendendo o que funciona da interação, ou, putz, essa é uma interação que distrai demais e a pessoa desconecta da história, vira meio um joguinho. Não, então vamos deixar a interação mais simples. Agora está muito bobo. Não, aí agora vamos deixar... Então, como que a gente vai criando, né? Isso é fazendo e testando. Não tem uma fórmula ainda, né? Uma bíblia para se seguir disso. Sim. A primeira coisa é o exemplo da O2 e do Fernando, né? Descobrir e achar, e não achar que isso é arrogância, falar que você vai fazer algo do Brasil que vai se destacar lá fora, estando no Brasil, né? O Fernando sempre falou que ele teve muitos convites para fazer coisas fora, filmes enormes e tal, e ele nunca quis porque a família dele está aqui, as raízes dele estão aqui, ele quer estar aqui, ele vai ficar aqui. Só que ele fez algo tão bom lá para fora que chamam ele para fazer coisa lá fora mesmo estando aqui. E é um pouco dessa filosofia que eu tenho. É mais difícil? É. Mas se fosse há 20 anos atrás, era muito mais, né? Hoje, tudo que você faz, você publica na internet, né? Você publica em lojas virtuais, online, né? Você consegue distribuir globalmente. Então, se você tem um pensamento em criar um projeto daqui, como equipe brasileira, feito com o nosso DNA, mas em que você sabe que você consegue se destacar lá fora por algum motivo específico, não tenha medo disso. E às vezes vai demorar, né? Que nem eu falei, eu demorei 15 anos, né, para conseguir me estabelecer. Mas essa busca não é um absurdo, né? A Ana, para mim, é o maior exemplo disso. Por isso que eu quis falar dela. O jogo dela, ela saiu do Maranhão fazendo empadas, e o primeiro jogo que ela fez um demo e publicou era tão bom que não interessava se ela era brasileira, de onde ela veio. Quiseram fazer, né? Então, dá para você fazer, e aí você tem que estar muito atento ao mercado internacional, ver o que se faz de bom ali e ver como se destacar ali, né? E uma das formas que eu gosto muito de misturar áreas, né? Então, no videogame se fala muito dos AAA, né? Que são jogos que todos os aspectos deles são muito bem produzidos. Então, é o equivalente a uma superprodução do cinema de filmes de super-herói, por exemplo. Se você for tentar fazer isso, você vai cair do burro, porque não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem como, né? Mas se você pega os jogos indie,
eles falam de triple I, né? I de indie. Você pega um elemento da sua experiência, uma coisa do seu filme, ou seja lá do que for, e faz ele ser melhor do que 100%, faz ele ser excepcional. E todos os outros, só o mínimo necessário para funcionar. Isso, em geral, vai te dar uma assinatura, vai te dar uma cara. E se você faz um trabalho e outro, e vai gerando uma consistência, e aí fica muito ligado em festivais, conferências, escreve em tudo que é festival as coisas, escreve em tudo que é conferência. Alguma hora alguém vai chamar esse teu projeto para ser apresentado nesse lugar. E aí isso vai gerando uma bola de neve que vai começando a crescer, né? E outra coisa que para mim foi assim essencial foi essas conferências tipo South by Southwest, que você vai primeiro como ouvinte e agora está começando a ter tudo virtual, né? Por causa da pandemia. Então, cara, eu acho que todos esses festivais estão criando modelos híbridos que você não precisa nem ter que viajar, porque é caro viajar, né? Mas você participa de fóruns, você participa de discussões e você primeiro como ouvinte e depois começa a propor coisas e mostrar, você vai virando alguém que existe naquele universo, mesmo aqui do Brasil. Em algum momento aparece as janelas para você começar a fazer coisa lá e se destacar. Sem dúvida. Eu acho que a gente vai aprender a usar o melhor desse momento difícil para facilitar a nossa vida quando a gente não tiver todas essas restrições, né? E acho que já começa num exemplo que nem esse que eu falei das conferências, que assim, acabou de ter Veneza agora, né? Que é um ano depois da edição do ano passado, que foi totalmente física. Esse ano eles já fizeram, por exemplo, uma edições satélites em 24 países e com conexões virtuais com a edição física de Veneza. Isso não vai voltar atrás, vai começar a se espalhar e os eventos serem híbridos. A produção de cinema e TV, a mesma coisa com a coisa do virtual production, né? A coisa de se constrói o cenário digitalmente antes e você filma com os atores com o cenário já feito, né? Porque aí você consegue, hoje está se usando isso lá fora mais ainda, mas já tem gente aqui no Brasil pesquisando para você diminuir a quantidade de pessoas no set, né? E você filma com muito menos pessoas. E aí esse trabalho não é que tem menos gente no total, as pessoas estão fazendo em outro momento, em outras ferramentas, né? Então, eu acho que aí é a coisa, né? Como a tecnologia está mudando muito rápido de todas as áreas, se você se apegar a uma forma de fazer que só funciona numa ferramenta, para um jeito, uma janela, provavelmente, quando o tempo passar, vai ser mais difícil você conseguir trabalhar. Então, o que eu acho é que o que essa pandemia ensina é que a gente, que nem, né, todas as coisas, é isso, né? Eu estou sendo hoje meu diretor de fotografia, eu não sou maquiador, mas eu tive que pelo menos olhar se eu não estava muito suado antes. Enfim, então a gente vai aprendendo outras coisas que vão se incorporando à forma de trabalhar e não adianta reclamar que antes era melhor, que era mesmo, um monte de coisa era melhor. Mas, ao mesmo tempo, um monte de coisa não era mais viável. E para quem pode fazer hoje desse jeito, é melhor hoje. E vai virar um novo jeito de fazer. Então, a gente tem que ir se adaptando e desenvolvendo outras formas de fazer com esses aprendizados. Principalmente agora nessa história da pandemia, de juntar funções. Pergunta de @denise.correia.7965. Lê-se, sou professora, sabemos que as novas tecnologias permitem explorar o mundo virtualmente. Com isso, pode contribuir para a formação do estudante a partir da visualização de conteúdos dessa nova maneira? É possível pensar numa educação imersiva? Ótima pergunta, professora. Eu não tenho dúvida, na verdade, eu dei aula até inclusive na Belas Artes por 3 anos ou 4, num laboratório que a gente criou para estudar isso. Eu acho que a realidade virtual ela passa uma primeira impressão muito ruim, né? Porque você coloca um óculos no rosto que tapa a sua visão do mundo físico e parece que você vai ficar lobotomizado ali naquele mundo. Mas a mágica dela, isso não sou eu que estou falando, é o criador do termo realidade virtual, que chama Jaron Lanier, que ele é o Obi-Wan Kenobi, né? É o maior Jedi da realidade virtual, eu diria, né? A mágica da realidade virtual acontece na hora que você tira o óculos e como você volta a olhar para o mundo depois do que você usou os óculos.
né? O que ele fala, e eu concordo muito, é que ele muda o seu registro do mundo físico, né? E então, quando você usa a realidade virtual como ferramenta de imersão para colocar os alunos num outro contexto, e isso é o que a gente fez no Museu da Manhã com o Domo, é exatamente isso, né? Você consegue aguçar a curiosidade das pessoas porque elas estiveram ali para fazer ela voltar a sentar e ler no livro e estudar de verdade aquilo, porque elas têm um motivo, uma razão para querer entender melhor aquilo, né? Eu tenho uma teoria bem pessoal de botequim, mas que eu acho que não existe pessoa que não gosta de estudar, né? Existe pessoa que não gosta de estudar aquilo que está no colégio daquele jeito, mas todo mundo tem alguma coisa que adora, porque entende o porquê, o valor de aprender aquilo para ela pessoalmente, e ela vai querer saber melhor daquilo. Todo mundo entende muito de alguma coisa, né? E quando você coloca a pessoa dentro da história, dentro do corpo humano, dentro de uma reação química, sei lá, de uma célula, você consegue fazer essa pessoa sentir o valor de entender como aquilo funciona. E aí você sai da imersão para dar o conhecimento formal, né? No Museu da Manhã era muito isso, né? O Domo era para ser quase uma montanha-russa da Disney, sobre você sentir o que é passar 14 bilhões de anos, né? Da criação do universo até hoje. Quer saber melhor sobre isso? Você sai do Domo e tinham mesas interativas com conteúdo formal, explicando todas aquelas coisas que você viu daquela maneira que era quase um parque de diversão, né? Então, eu não tenho dúvida que essa combinação vai mudar muito a forma de se ensinar e a coisa de trazer o corpo de volta, né? Você não precisa estar sentado olhando para frente para um retângulo, que é a lousa, para aprender. Você pode estar aprendendo, fazendo coisas com o seu corpo inteiro, né? E vivendo aquela experiência. Pergunta da @Renan Capelari. Lê-se: sou criador de conteúdo e a cada vídeo que eu crio sempre acho que tenho pontos a melhorar e sempre é um aprendizado. Diante de toda essa experiência com trabalhos que deram muito certo, você acha que agora é mais fácil conduzir um próximo projeto ou sempre é uma experiência nova, diferente e desafiadora? Muito boa pergunta, Renan, porque vai dar para falar uma coisa que eu queria e não sabia se ia encaixar aqui, que é o seguinte: quando você começa a trabalhar com arte, seja TV, cinema, rádio, música ou qualquer outra coisa, a primeira coisa que faz você querer fazer isso é que teu gosto vai ficando acima da média, né? Você vai entrando mais a fundo naquela área e você vai entendendo como ela funciona melhor e você vai gostando e se apaixonando e a sua barra de qualidade vai subindo, né? De alguém que não olha para isso com esse cuidado. Quando você começa a produzir os primeiros trabalhos, eles não são tão bons assim. E você sabe disso, porque você tem esse gosto apurado, né? E aí, esse abismo que tem é muito assustador. Porque você só olha para cima e fala, puta, o que eu faço é horrível, o que esses caras fazem é genial. A única forma de você diminuir esse gap é fazendo. E demora. Não é na 2 que você vai fazer que vai fazer alcançar. Às vezes você vai dar até uma paulada e fala, cheguei, aí o próximo volta. Você fala, não sou bom, né? Então, é difícil no começo, é muito mais difícil no começo, mas depois que você passa muitos anos fazendo, você começa a continuar com as mesmas dúvidas, com os mesmos questionamentos, mas você está mais confortável com eles. E você percebe que você foi melhorando. Então, não é que fica mais fácil. Eu acho que sempre é difícil. Eu falo que não existe filme fácil, assim. Fazer um filme numa tela branca com um cara falando vai ser difícil, até porque fazer um filme numa tela branca é feio. Então, você vai ter dificuldade de resolver isso. Então, assim, sempre vai ser difícil. Eu acho que o que acontece é que você vai se acostumando mais a sentir que tá... Pergunta da @Vic Demarques. Lê-se: como foi a experiência de dirigir um documentário em realidade virtual como Step to the Line? A dirigir dentro da cadeia foi muito diferente, porque a gente acha que sabe como funciona uma cadeia porque a gente vê os filmes, né? E os filmes trazem toda uma velocidade que tem a ver com o quadro e com o corte, né? Porque o quarto exclui tudo que não tem graça e o corte te faz avançar o tempo, então fica dinâmico, né? E na realidade virtual, não, porque você está vendo tudo, né? E não dá para você ficar cortando tanto também. E aí eu entrei na cadeia o primeiro dia, passei dos 5 portões,
Cheguei no pátio, eu achei que era uma ala desativada, porque como eu sei como é uma cadeia, e nos filmes é aquela coisa, né, os prisioneiros, e corre, e briga, e esportes, e fazendo musculação e tal, cadê? Não tinha nada disso. E aí eu descobri que a vida na cadeia é muito mais parada e pacata do que a gente vê nos filmes, completamente diferente. E a primeira regra, inclusive, lá nos presídios americanos é que você não pode correr. Ninguém pode correr, é proibido. Porque é muito fácil ver, né, que se alguém está correndo, você vê essa pessoa correndo e alguma coisa está errada. Então, foi descobrir como passar de uma forma mais verossímil, mais que verossímil, verdadeira, né, o que é essa vida, né, dentro de uma prisão. A cela, né? A cela nos filmes são completamente vazias, né? E é aquela coisa, o colchão no chão, gelado e tal. E não é, né? Os prisioneiros, a cela é o mundo deles, né? Tem gente que está preso ali há 50 anos. Então tem lá um armarinho e toda a vida do cara está contida ali, assim, como é forte isso, né? Assim, tudo que está ali tem que ter um significado, né? E aí você pensa na sua casa, a quantidade de coisas que você nem lembra que você tem. E aquele cara ali, ele sabe a história de cada objeto que está dentro daquela cela, porque para botar ele ali demorou muito, custou muito, né? Então, foi muito diferente, assim, do que eu achei que seria. Foi uma lição de humildade nesse sentido. E foi muito forte, né? Poder estar com aqueles prisioneiros e vê-los como humanos, né? E conversar com eles, e trocar ideia com eles, e ouvi-los. E entender que eles fizeram algo que foi muito ruim, mas que eles também não podem ser definidos apenas por isso, né? Tem uma fala no filme que um dos prisioneiros fala, que é: imagina você ser lembrado pelo resto da sua vida pelo maior erro que você cometeu. E pensa no maior erro que você cometeu, se você se orgulha dele, e se você gostaria que tivesse, né, na tua testa tatuado todo dia, para todo mundo que você olha, esse erro, lembrando que você é isso, né? Então, é um pouco... a ideia do filme é mostrar um pouco esse questionamento, né? E nos que querem ter, muitas vezes não é nem a segunda chance, é a primeira chance, né? Muitos não tiveram chance de ter nenhuma chance, e aí dá a ferramenta para que eles possam tentar pelo menos uma vez direito, né? E se não conseguirem, não quiserem, né? Aí, óbvio, tem que pagar por ter feito qualquer coisa errada, mas foi sem dúvida uma das experiências mais transformadoras e fortes que eu... Pergunta da @VicBinag. Lê-se: como foi para você trabalhar com Ivete Sangalo? Fazer o Farol foi uma delícia, foi muito intenso, mas acho que o que mais foi legal comigo é que eu já tinha feito muitos videoclipes e muitas vezes os músicos, não é que eles não gostam, mas não é o ofício deles, né, fazer cinema. Então, a disposição deles para estar ali fazendo é quase uma lição de casa, né? Ou tem uma empolgação, tem uma vontade, mas a Ivete, assim, ela quis ter um dia de ensaio, um dia inteiro de ensaio, porque tinha dança e ela queria estar bem, e ela queria entender o que ela tinha que fazer bem para funcionar. Ela tem uma disposição, assim, e uma energia que é contagiante e é muito bonito de ver, assim. Ela já é uma artista extremamente estabelecida, ela talvez não precisasse, entre aspas, né, dessa energia quase de um novato. E ela tem isso, e aquela alegria dela, aquela espontaneidade dela, 4 horas da manhã, na segunda diária, todo mundo arrebentado, ela voltando da maquiagem para fazer a última cena e falando: desculpa aí, pessoal, de ter demorado na maquiagem, mas vamos aí, esse clipe tem que ficar incrível, sabe? Assim, então, é uma pessoa para se espelhar mesmo, assim, porque realmente ela tem todos os louros de forma merecida e continua trabalhando como se estivesse começando, assim. Então é muito legal, muito legal. Pergunta da @ave_aires.7965. Lê-se: o que é preciso para contar uma boa história? O que te inspirou a contar a história do Pedro e da Rosa no curta A Linha? O que a trama traz para essa imersão? Contar uma boa história? Eu acho que tem que ter um pouco de você, né? Assim, né? Eu acho que, em geral, as boas histórias são histórias que fazem muito sentido para quem está escrevendo, né? E contando. Primeiro é isso, e era isso. Eu queria contar uma história de amor em São Paulo na década de 40, porque
Meu pai nasceu em 40, eu tinha livros e fotos do São Paulo nessa época que eu sempre fui apaixonado, e a primeira coisa da experiência do Alinha é um álbum de fotos que se abre. E esse álbum de fotos é o álbum de formatura do meu pai no ginásio, que a gente copiou, né, em computação gráfica. Então, eu acho que quando tem esse fator pessoal, e não só seu, né, do time, né, todo mundo trazendo referências. Um dos bairros que tem na maquete é o Jaçanã, e eu nunca tive relação com o Jaçanã, mas um dos artistas é de lá e quis botar o Jaçanã. E como, para mim, eu queria botar um bairro que não fosse do centro e escolher um bairro que eu achasse legal, assim, achei muito mais legal ter o bairro que ele queria, porque ele é dali e ele ia trazer uma assinatura ali, né, enfim, ou referências dali. Então, assim, eu acho que é esse espaço para se colocar, né, sem ser roubar a história para você, né, mas você colocar coisas que se inspiram. E aí o que a linha traz, eu acho que é uma coisa de, quando se fala em realidade virtual, se fala de inovação, se pensa em raio laser, em futuro, em explosões, em coisas tecnológicas, em azul, né, coisas do futuro são azuis. Mas a gente fez uma maquete marrom, né, e verde, de São Paulo, contando uma história de amor. Quem acha que vai colocar um óculos de realidade virtual no rosto para ver uma história de amor, né? De 2 bonecos. Então, acho que é um pouco dessa história, assim, e é um pouco acreditar no poder da boa história, independente do formato, né? A gente não precisa de todas essas coisas espetaculares que a gente adora também. E fazer game, fazer montanha-russa é divertido e uma delícia, né? E a gente precisa disso também. Mas eu acho que também histórias singelas, histórias pequenas, histórias humanas, né, e universais fazem as pessoas se identificarem, né, se conectarem. E rolou, acho que muito isso no Alinha, num registro que as pessoas não esperavam ter quando colocam um óculos no rosto. Pergunta da @soniaregina.martins.37. Lê-se: como você chegou ao nome de Rodrigo Santoro para ser o narrador da história do Pedro e da Rosa no curta A Linha? Foi uma história legal essa do Santoro, porque a gente, assim como o cinema lá atrás, né, para a gente popularizar a realidade virtual, uma das táticas é pegar grandes estrelas, grandes celebridades, porque se a pessoa não gosta da tecnologia, não tem curiosidade por ela, que ela fala assim, pô, mas se esse ator tá, esse cantor tá, né, eu gosto dele, eu vou ver por ele. E a gente, todos os projetos que estão se destacando em ficção e realidade virtual nos festivais de cinema, em geral tem essa estratégia. E a gente começou até tentando, lá no começo, atores que a gente não sabia nem se ia ser selecionado em Veneza, né, é muito difícil. Então a gente queria ter um endosso maior, né, de um ator de Hollywood para trazer esse nome que ajudasse o projeto a ser selecionado, né? E aí a gente conversou com o John Cleese do Monty Python, com o Christopher Plummer, com o Ben Kingsley, um monte de agentes, de atores incríveis. Mas imagina a prioridade deles, né? Um projeto de realidade virtual, de um curta-metragem, de uma produtora brasileira, tipo... A gente demorava 2 meses para ter uma resposta do que eles iam estudar o projeto, né? E aí a gente acabou sendo selecionado para o Festival de Veneza com uma voz guia que a gente gravou com um amigo locutor americano aqui no Brasil. E aí a gente quer saber, a gente precisa ainda desse endosso, a gente precisa de Hollywood, a gente precisa mostrar que o nosso projeto é do mundo do entretenimento global, mas vamos fazer com um ator brasileiro, né? E vamos trazer o Brasil nesse mundo, né? E aí o Rodrigo foi a primeira opção, que assim, ele tá lá, ele tá fazendo Westworld, né? E a gente tem uma coisa da Árvore que a gente fala muito de ser brasileiro, ter orgulho de ser brasileiro, mas não se vender por isso, né? Então não é porque a gente é do Brasil que a gente vai fazer um filme na floresta, um filme com samba, um filme de futebol, né? A gente não, nossos projetos têm que ser muito bons, como qualquer projeto bom é lá fora, e ter uma camada do Brasil. E aí essa coisa de trazer essas texturas para o standard, para o padrão, né? Assim, por que a gente acha que todo filme de Hollywood, né, tem aquela cara e isso é cinema? Porque ele foi filmado em Los Angeles no começo, e em Nova York e em Paris, e essas cidades viraram cidades comuns de filmes comerciais. Quando você vai fazer um filme alternativo, aí você vai para o Brasil e faz uma coisa diferente. E a gente não quer que o Brasil seja a coisa diferente da realidade virtual, né? A gente quer que seja um cenário natural, de uma história natural
que as pessoas vão acompanhar, e é isso que se vê quando se vê histórias boas em realidade virtual. O Brasil, Nairobi, Taiwan, né, Kaohsiung em Taiwan, sei lá, cidades que não se vê no mainstream em outros formatos. E aí a gente achou que o Rodrigo tinha muito isso, assim, ele é brasileiro, mas ele está fazendo um cowboy no Westworld, né? Ele é um grande ator, trabalhando lá e sendo respeitado por ser um grande ator. E achava que o discurso tinha muito em comum. E quando a gente apresentou o projeto para ele, foi exatamente isso que clicou. Ele falou, meu, vocês estão do Brasil fazendo um negócio que é brasileiro, que não nega ser brasileiro, mas que é de qualidade, de apelo universal. Tô dentro. E aí eu tive que viajar às pressas, porque a gente já estava quase para entregar o filme para Veneza. Fui, numa segunda, cheguei na terça, ele estava sendo protagonista de uma série para o Hulu, numa cidadezinha na Carolina do Norte chamada Wilmington, que era uma locação maluca ali, tinha um estúdio gigante. E aí a gente pegou o único dia de folga que ele teria, gravou num estúdio de música, assim, improvisado. Voltei editando no hotel já, o aeroporto era longe da cidade, porque era na cidade do interior, então 3 horas no carro eu fui editando já as locuções. Cheguei no aeroporto, da sala de embarque, eu mandei a locução para o pessoal começar a implementar aqui no Brasil já no projeto. E aí saiu e foi tudo perfeito e assim, foi muito legal. Porque além de tudo, o que ele trouxe de voz para o projeto, né, como ator de voz mesmo, que ele também ficou muito especial. Assim. Pergunta da @soniaregina.martins.37. Lê-se, na vida, quando é preciso sair dos trilhos? Putz, você perguntou isso para a pessoa errada. Para mim, quase sempre. Mas eu acho que assim, não é pelo fetiche, né, de estar sempre fazendo a coisa diferente, mas eu acho que o problema é quando você se acomoda e começa a achar que o mundo está errado porque está mudando, né? Então, a minha dica é um pouco essa. Isso vem do meu pai muito, assim. Meu pai sempre falou que ele nunca vai concordar com os amigos dele que falam que o antes era melhor. Assim, não, sempre vai ser melhor para frente, né? Então, eu acho que quando você começa a achar que muita coisa está errado e antes era melhor, dá uma parada para pensar se não é melhor você mudar alguns conceitos, né? E não estou falando de mudar valores, mas conceitos. Porque, em geral, vai ficar cada vez mais difícil o mundo para você e vai ser mais difícil você se colocar no mundo se você acha que está tudo errado e você, como aprendeu lá atrás, que era o certo. É uma honra esse convite, poder falar disso. Espero que seja útil para as pessoas e não tenham medo, enfim, de fazer o que vocês querem nesse nosso mundo que é tão difícil, né, do audiovisual, porque, no longo prazo, normalmente vale a pena, assim, o meio que é meio, enfim, o meio... Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio CPFL Energia e Bradesco, realização TV Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.